Não, Não, não não. tá, cara. Tá de boa. Bom, agora a gente já tá gravando, tá bom? Então, começando mais um Falácias da Bola, chegamos no episódio 23, depois de muito tempo sem produzir. Eu sou o Rafael Maldonei, estamos de volta, né, meu querido Eduardo Santana? De volta depois de muito tempo, finalmente de férias, né? Agora, ou nem tanto assim, mas não vamos entrar em detalhes. Mas estamos de férias. Estamos aqui com duas carinhas que vocês já conhecem, né? Estamos aqui com o Vitinho e com o nosso querido Zumbi. Se apresentem, por favor. Bom, vou começar. Eu queria deixar claro que, assim, é o meu momento, primeiramente, porque eu tenho uma camiseta autografada pelo Rodri. E eu acho que ninguém tem. Pelo Rodri, Rodri. pelo Rodrigo. Eu errei, Pelo inclusive, Rodri. o nome do cara. Mas, assim, eu não quero saber se vocês têm uma camiseta autografada. Eu tenho uma camiseta autografada pelo Rodrigo. Tá aqui, tá escrito, não é falso. E eu queria agradecer o Rodrigo, que não vai ver isso aqui nunca na vida dele, e o meu primo, que talvez veja. Espero que não, mas queria agradecer essas duas pessoas. Fico muito feliz. É isso aí, rapaziada. Não é também minha segunda aparição aqui no programa. Espero que seja um ótimo programa, porque é isso aí, né, velho? Não, tem que ser um ótimo programa, porque do jeito que nós Cara, vamos produtivo, vai ser só esse pra- daqui um ano ou outro. Exatamente, por favor, que seja bom. Só para comentários óbvios, eu não estou no meu quarto, né? Tô no quarto da minha namorada aqui, porque Manda um beijo pra ela. um beijo pra dona Beatriz. Mas, cara, a gente não tá gravando. Com frequência, decidimos gravar quando não estamos em condições de gravar, mas pelo menos estamos gravando. Então, não, é isso. Não tem Tarde do que nunca, né? E já vem logo a pergunta emendando no que o Vitinho estava falando. Zumbi, você tem uma camisa autografada? Mano, não tenho, mas queria, né? Sempre é bom ter uma camisa autografada, porque, né? Muito legal. Então Sempre você bom aí mesmo. que tiver uma camisa autografada e tiver moscando, manda pro Zumbi, que o Zumbi tá Manda querendo. pra mim que eu tô aceitando uma camisa autografada. Ele tá querendo uma camisa autografada. Não Cara, eu pago, também quero. só aceito presente mesmo. Não tenho também, mano, mas eu gostaria. Seria bem legal. Também não. Então, assim, o Vitinho Tô vai na frente, providenciar. É. Eu tenho uma é que tá aqui atrás do Michael Jordan no casé, né? Mas é a camisa autografada pelo Fred Desimpedidos, né? Mas comparado com o Rodrigo, não é porra nenhuma, né? Se alguém quiser autografar também uma camiseta e me mandar, também pode ser. Tá lá, Eu aceito, Autografado tô aceitando. pela mãe Deu dele. Jair Marceneiro. Tá lá. Eu aceito também, pra mim tá ótimo. Mecânico para Vitor Artesi. Perfeito. Perfeito. Grande O que autógrafo. ele vai fazer aqui, Chico? Ai, cara. Além desse show de galhofa que a gente vai produzir para vocês, a gente vai falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, que chegou no fim recentemente. Tivemos o Botafogo campeão para alegria de uns e tristeza de outros, já que o Palmeiras perdeu, graças a Deus. E também tivemos uma incrível recuperada do Corinthians, que a gente vai falar sobre os rebaixados. Então a gente vai fazer um apunhado geral sobre o que rolou nesse Campeonato Brasileiro. Já vou compartilhar aqui a nossa querida tabela para a gente ficar, né, de olho. Não sei se vocês estão vendo. Rapaziada, alguém dá um retorno. Pra mim tá Estamos vendo a aparecendo tabela, tranquilo. tudo certinho. Estamos vendo a Perfeito, tabela. perfeito. Então, na tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vai começar por baixo, né? Porque quem começa por cima é só em outras ocasiões. Então, ó, começando pela zona da degola, vamos falar um pouquinho desse trio, né? Que a gente vai passar bem rápido, porque Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá não eram protagonistas, não tinham aspirações muito altas. Então, acho que todo mundo aqui, né? Esses três foram na média, né, gente? Nada além do É, esperado. cara, acho que assim, não surpreende ninguém. Principalmente esse Cuiabá, que na temporada passada já vinha numa queda absurda. O que surpreende são 6 vitórias, né? Assim, são 6 vitórias. É um campeonato ridículo. Vou finalizar por aqui o meu comentário sobre o Cuiabá e sobre o Atlético Goianiense e sobre o Criciúma também. Que começou bem, mas sumiu. Passou, foi para baixo. Então, o Criciúma ainda fez uma frente ali, mas e agora? Pra onde vão Pita e Bolazzi? Então, o Pita teve proposta do Bahia, mas o Cuiabá pediu um valor muito alto e aí não vai. E o Bolazier, a gente vai para qualquer outro clube brasileiro e que, por favor, seja um time, né, que não caia, porque, né, o Bolazier é um ícone do futebol brasileiro já. Assim, o Cuiabá, Muito legal o inclusive, eu vou Bolazzi. trazer um dado totalmente aleatório. O Cuiabá, uma das vitórias foi, se eu não me engano, foi um 5-0 para cima do Fortaleza. Então, assim, Cuiabá merece 3% de respeito da nossa parte. E Atlético duas delas Goianiense contra o São Paulo também, detalhe. e 2 contra o São Paulo. Meu Deus do céu, cara. São Esse Paulino detalhe deve também. estar querendo se matar. A gente não tem São Paulinos aqui hoje,
Mas se tivesse, o São Paulino certamente estaria com uma vontade imensa de não estar mais aqui. E o Criciúma vocês passaram muito bem, então esses três a gente vai passar bem por cima mesmo, porque não tem muito o que aprofundar, né? O Criciúma também perdeu 5-1 pro Red Bull Bragantino na última rodada, que é inacreditável. E agora, vamos para um bololô. A gente já vai falar do Atlético Paranaense, mas antes, vamos falar de uma duplinha aqui, né? Não, vamos já falar do CAP, vai. Vamos já colocar o CAP, o Fluminense e o Grêmio, que a gente discutiu um pouco antes do programa, e eles estão num bolo parecido de acontecimentos entre esses três, né? A gente pode até falar do CAP, do Bragantino, do Grêmio e o Fluminense. É um quarteto muito... Queria deixar claro aqui que o Eduardo Santana faleceu, né? Caiu e nunca mais apareceu. Mas tudo bem. Foi junto com o Cuiabá. Foi junto com o Cuiabá. O Atlético Paranaense, o Bragantino, o Grêmio e o Fluminense, eles estão nesse grupo meio esquisito de acontecimentos da temporada, ainda mais o Fluminense, que vem de uma temporada de campeonato de Libertadores, né, cara? Então, assim, eu acho que, assim, o Mano Menezes não é um grande técnico, mas ele dá uma recuperada no Fluminense. Voltou o Eduardo Santana. Voltou na cabine do avião também, né? Voltou com o ventilador do lado. O Fluminense está de volta. Voltou de viagem, né? Mas, enfim, o Fluminense... Inacreditável, tá? Faz um ano esquisitíssimo, porque eu tinha uma expectativa até alta com o Fluminense, e ele cai, assim, num nível bizarro, muito por conta daquele primeiro pedaço com o Diniz, cara, porque o Diniz esse ano, a gente vai falar do Diniz de novo mais pra cima, mas o Diniz esse ano eu acho que foi bizarro. O Bragantino, nosso querido amigo Maldonê, já tinha colocado o Bragantino pra baixo no começo. Me chamaram de louco. Te chamando de louco, é verdade. Mas já tinha feito um fim de campeonato esquisito, e o Grêmio, cara, assim, não sei o que comentar do Grêmio, porque... É que o Grêmio, ele temporada passada tava com o Soares, então o torcedor tava na magia e foi vice-campeão o Grêmio de 2023, né? O que é inacreditável aquele time ter sido vice-campeão com o elenco totalmente bizarro de Everton Galdino na ponta esquerda, por exemplo. Mas esse ano, logicamente, o Soares saiu, não trouxe ninguém à altura, porque o Bright White chega no meio do ano e também não é a altura do Soares. E aí o time, logicamente, piora. O Renato começa a ter atitudes cada vez piores fora de campo, e o que também não ajuda muito no vestiário do Grêmio. Também não é um futebol vistoso, a torcida reclama, e aí o time vai degringolando. Não acho que era para ter brigado tanto por rebaixamento como brigou, por exemplo, no meio do campeonato, que estava ferrenho ali com o Fluminense, Corinthians, estava pegada a coisa. Mas depois conseguiu sobressair. Teve também as enchentes, né, que afetou logicamente todos os times gaúchos. E o Grêmio foi um dos principais, que ficou mais tempo sem jogar no seu estádio. Então prejudicou também um pouco o desempenho. Mas o Grêmio, no fim, conseguiu se recuperar e ficou numa posição até confortável, né, Zumbi? Com certeza. Eu tinha expectativa que os dois times, o Fluminense e o Grêmio, depois das Copas, né, que eles foram eliminados, que eles fossem para frente, né, tivesse algum progresso. Mas não, né, eles continuaram brigando para não cair, o Fluminense até a última rodada, inclusive ganhando do meu time, comigo no estádio. Infelizmente fui pé frio nessa. Gol do bom Kevin Serna, né? Você é um dos maiores pé frios da história, Zumbi, inclusive. Nossa, eu fui grande aqui, tá? Minha primeira derrota no estádio, inclusive. Nunca tinha perdido. Mas eu achei que esses times fossem melhorar, não melhoraram. Bragantino, pra mim era um time... Foi pior do que eu achei que fosse. Eu achei que esse time muito mais ou menos, meio de tabela total, o campeonato inteiro, sem brigar por nada. Brigou pra não cair, quase caiu. Em certo momento achei que fosse cair. Mandou o Caixinha embora, né? Mandou que é um bom técnico. A Caixinha foi embora, o Elinho foi embora. Acho que o Caixinha vai embora também, meio que... Porque com o Caixinha o Bragantino também não estava arrumando nada, né? Era um começo de ano esquisito pro Caixinha. A temporada inteira do nosso Bragantino foi bizarra. Né? Era carregado pelo Elinho, aí o Elinho foi embora, acabou o time. E não trouxeram ninguém para repor do Elinho, né? Então o time Bragantino cada vez piorando mais. O Bragantino que simplesmente acabou de descobrir que investir em futebol é caro. Eles descobriram isso no final dessa temporada. E depois da temporada que eles não reforçaram o elenco, um time que tem esse projeto de revelar jogadores, tá? Não trouxe ninguém. Assim, foi bizarra a temporada do Bragantino. E acabou quase pagando o preço de um rebaixamento. Assim. Para não dizer que eles não trouxeram ninguém, eles trouxeram o duplo John do Palmeiras. Incrível. O 6 elegeu, muito obrigado. Ele fez bons jogos pelo Bragantino. O Lincoln também, que é bom jogador. E o NPC Ivan Cavaleiro.
O Cavaleiro não ia fazer nada, irmão. Assim, já tá sumido faz um tempo. No Lille não conseguiu jogar. A última vez que esse cara jogou bola foi em 2017 na Championship pra subir o Wolverhampton de divisão. Depois ele nunca mais jogou futebol. Então, assim, esse aí, o Bragantino foi muito louco de ter contratado. E não usou também porque ele só era banco, né? Eu só queria trazer uma informação assombrosa aqui, que isso nunca aconteceu na minha vida, né? A gente estava aqui iniciando o programa, simplesmente meu celular reiniciou por estar muito quente. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso tinha que acontecer no começo do programa, tá? Só para dar essa informação aqui. Inacreditável. Assim como o seu celular, quem reiniciou foi o Cap, que assim, rebutou, né? Fez 100 anos e vai começar do zero de novo. Pô, Que puxada de merda. Que puxada CG, bizarra. E assim, Pô, esse cara não tem como. puta que pariu. Perdão. Você começa o ano ganhando um título. Você vai ver que começa a dar merda. Você solta um vídeo falando que você tem pacto com o diabo no Twitter, aí o diabo vai e te puxa inteiro pra baixo. Pô, inacreditável, cara. No último jogo com o Galo, você faz um jogo vergonhoso. E eu queria fazer assim, uma pergunta nessa sequência de ano bizarro do Galo, do Cap. No começo do ano, a gente pode ressaltar que aconteceu ou não aconteceu uma entrevista do Pablo, em que ele disse: muitos times caem no ano do centenário e a gente começou ganhando um título, isto é muito importante. Isso aconteceu ou não? Aconteceu, porque Isso aconteceu. Aconteceu depois da final do estadual, porque o Coxa foi rebaixado no ano do seu centenário, que nem o Eduardo tá sendo rebaixado agora. E aí, bom, o Pablo puxou pra provocar depois o título do estadual do Paranaense. Aí O finge da cobra, né? acho que não deu muito bom no final. Um time que parecia ser bom, né? Gastaram bom dinheiro. Né? Já Eles no começo do investiram, ano. mano, acho que quase uns. Tá, Uns 20 milhões de euros, foi por aí. Uns 20 milhões de euros, pô. Foi por aí. É muita grana pro futebol brasileiro. E trouxe caras também novos, porque trouxe jogadores sem experiência no Brasil, como o Esquivel, o Gamarra, o outro lateral, o Godoy, que alguns deram resultados, como os laterais deram resultados, mas por outros jogadores eles simplesmente não usaram. Tipo, o Gamarra acho que foi pouco utilizado no Campeonato Brasileiro. O Diolio lá, centroavante, também não foi muito usado. O Mastriani foi contratado também mal usado também, ficou só o Pablo lá na frente. No começo do ano tava metendo boa roda. Então, o Cucuca, acho que era com o Cuca que ele tava bem. E aí depois o Cuca foge do Atlético Paranaense, ele se demite, tipo, o time jogando quebra bem. todo o planejamento que o Atlético tinha no ano. O Cuca simplesmente pegou e jogou pela janela. A começar pela bizarrice, né, do Atlético de cair no conto do Cuca de novo, né? Porque assim, não é a primeira vez, assim, fora todas as questões extra-campo do Cuca que surgiram aí nos últimos anos, não é de hoje que o Cuca abandona o projeto. Ele fez isso com o Galo, se eu não me engano, em 21, ele abandona o Galo. Ele faz isso com o Palmeiras em 16, e ele faz isso de novo com o Atlético Paranaense. Então, assim, não é... Hoje em dia, você acreditar no Cuca, você trazer o Cuca pro seu time fora toda bizarrice que é o fora de campo do Cuca, você tem esse negócio que ele faz, que ele começa bem, aí ele simplesmente fala, não. Ele larga. O Cuca é um grande piloto que pula simplesmente do avião e deixa todos os seus passageiros cair. Esse é o Cuca. Porque, cara, começou muito bem o ano. É bizarro. Teve o quê? Tipo, uma sequência de 3, 4, 5 resultados negativos. E ele pulou fora. Tipo, ele sai. Óbvio, assim, não é querendo passar pano pro Atlético Paranaense. Porque, desculpa, se o seu planejamento todo, do ano inteiro, depende do técnico Cuca... Do seu centenário. O seu centenário depende do técnico Cuca, você merece cair, velho. É o problema, assim, exatamente. Tipo assim... Porra, depois... Vai, Zumbi. Não, aí depois, ainda sem Cuca, resolve trazer o incrível Martim Varini, que, assim, todo Quem respeito, é esse cara, né? Zumbi? Quem é esse o técnico do Atlético Paranaense, que foi demitido. Ele foi técnico do Atlético Paranaense por, sei lá, uns 8 jogos e foi demitido. O que ele fez, Zumbi? Quem que esse cara era antes? De onde veio esse homem, por favor? Da onde ele veio? Exatamente. Se eu não me engano, acho que ele treinou o América em algum momento, se eu não me engano. Mas também, assim, não é um técnico para um centenário de um time que é grande, entendeu? Ouso dizer que não é um técnico para um time que tá fazendo 2 anos de vida. Ainda mais um time que tá fazendo 100. Foi o técnico do Cruzeiro da Série B e do Defensor Sporting antes de ir ao Atlético Paranaense.
trazendo informação Você só. Depois de demitir esse cara, quem que você traz? É Depois simplesmente desse o Lúcio cara, Gonzalez, que é um técnico tenebroso. e totalmente inexperiente, né? Foi um grande jogador, mas um técnico tenebroso e sem Cara, experiência alguma. Lúcio Gonzalez, que já treinou o Ceará, certo? Foi mal. Treinou o inclusive. Ceará. E foi mal. Eu vou trazer aqui as informações. Ele teve 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas Perfeito. em 2022. E aí, o que você faz? Você contrata ele no ano do seu centenário e você acaba em 14 jogos, somando 3 vitórias e 9 derrotas. E é rebaixado. Assim, uma temporada simplesmente sensacional do Atlético Paranaense, que eu acho que todos os clubes deviam olhar e analisar para entender como não planejar uma temporada. Porque o Atlético Paranaense fez algo bizarro que eu acho que tava indo para Libertadores, brigando por título todo ano, cara. 2 anos atrás a gente tava em final de Libertadores. A gente no começo do campeonato, quando a gente montou nossas tabelas, a gente colocou o Cap lá em cima, justamente por ser um time que tinha essa constância de brigar por Libertadores, tinha se reforçado bem, os 20 milhões de euros foram gastos com jogadores que poderiam justamente ajudar a equipe, mas que não foram bem aproveitados, por técnicos também não foram boas escolhas da direção, e aí o time acabou caindo, e também teve um outro motivo pelo qual o time caiu, que o Eduardo Santana está diretamente relacionado. Gostou diretamente relacionado? Você está diretamente relacionado pela sua ida à Liga Arena. Ah, perfeito. Simplesmente estive no nosso querido estado do Paraná, na cidade de Curitiba. Fui visitar nossa querida Liga Arena. Estava fechado porque estava tendo um evento. Até aí tudo bem, um evento de carros lá e tinha muita gente com cosplay. Achei bem, bem estranho porque eu queria ver o estádio. Não me autorizaram. E aí eu perguntei para a moça que trabalhava lá quando que ia estar liberado, né? Que eu ia ficar 2 dias. E ela falou, não, amanhã tá liberado, pode vir. Fui no dia seguinte, não estava liberado porque tinha um jogo do Sub-17. Aí eu podia dar um quilo de alimento e entrar, mas, né, se eu fizesse isso, nos meus 2 dias de Curitiba, eu ficasse assistindo um jogo do Sub-17 do Atlético Paranaense, eu acho que minha mãe ia me dar várias chineladas. Então, acabei não fazendo isso. Resultado, saí do hotel, fui pro estádio à toa, não consegui entrar, tá? E joguei uma zica pro Cap cair naquele momento, e eu acho que esse foi um dos motivos do rebaixamento também. Diretamente relacionado, né? Com certeza. E diretamente relacionado com o pacto também do Atlético Paranaense. Você quebrou o pacto do Atlético Paranaense. O pelo pacto que eu foi... sei, esse negócio do pacto do Atlético Paranaense é mais uma coisa regional, né? Que eles usaram no vídeo, tudo. Mas é assim, eu acho que inacreditável. assim, é bizarro você soltar esse vídeo. Mano, é Não é um bizarro vídeo, você do sabe? Nicão pra carregar a temporada. Também. E ele foi o melhor jogador do Cap nas últimas 10, 15 rodadas. Mas assim, Sim. o Nicão ser o seu melhor jogador, não que o Nicão seja pavoroso. Mas assim, você depender exclusivamente do Nicão é uma coisa bizarra. Assustadora. O Nicão de 2018 era bom jogador, mas o Nicão de 2024 já é outra história também. Ele já não tem... Não dá pra confiar mais. Sofreu com lesões também. A lesão do Fernandinho no meio da temporada ali, que eu acho que desandou, quebrou muito o time. Christian também se machucando, que é bom jogador do Cruzeiro agora. Cara, e eu acho que o Cap é uma mistura de coisas que deram errado esse ano. E a torcida do Cap não merece isso, mas no ano do centenário cair é algo meio tenso. É algo que vai ficar marcado na história do clube, não tem muito como passar pano. Não tem muito o que fazer, é uma mãe. É uma mãe grande. Assim, agora, essa parte de cima aí da tabela tem outro time aí que teve um ano esquisitíssimo, porque foi junto de vitórias e... Só falando, calma aí, Vitinho. Só antes, o Juventude não tem muito que a gente pontuar, né? Porque o Juventude, fez uma boa campanha, teve uma demissão do Jair Ventura um pouco estranha, porque era um cara que estava conseguindo alguns resultados, mas ainda assim conseguiu se manter e fez seu papel. Dentro do que se espera, bom que se manteve. Sim, legal ter perfeito. Eu acho legal apenas, exatamente, o Alfredo Jaconi, que é um patrimônio do futebol brasileiro. Eu acho muito legal esse estágio na Série A. O Alfredo Jaconi é muito bom ter por aqui. E assim, falar do outro Atlético, o Atlético Mineiro, que teve um ano bizarro, né? Final de Libertadores, final de Copa do Brasil, 12º no Campeonato Brasileiro.
Quase Com rebaixado. Podendo ser rebaixado na última rodada com o futebol mais esquisito do mundo. Cara, eu acho que tirando o torcedor do Atlético Paranaense, que eu acho que é incomparável, o torcedor que mais sofreu no Brasil no ano de 2024 foi o torcedor do Atlético Mineiro. Porque você chegar em 2 finais, perder as duas de maneira vexatória, como aconteceu as duas, levando em consideração a final da Copa do Brasil, tudo que aconteceu com a torcida lá, aquela confusão. O Kardec Que, perdendo um obviamente, gol inacreditável. que a gente não pode passar pano, a final contra o Botafogo na Libertadores, jogando com a mais dos 40 do segundo tempo, e você tomar aquele 3-1 da maneira que foi, e ainda chegar na última rodada do Brasileiro tendo risco de rebaixamento, assim, é um ano que acho que a torcida do Galo vai... É um ano esquisito, e aí você demite o Milito como se... Cara, assim, esse time eu acho que poderia ter apresentado um futebol melhor, mas eu ainda vou reiterar, eu não sei se demitir, se é culpa exclusivamente do Milito, cara, porque ele fez o time, por mais que o futebol, em E algum o momento time é ele jogou bom. um bom futebol, em algum momento ele jogou um bom futebol, tá? Não é que o Galo foi esse O Galo futebol de final de ano o tempo todo. O Galo teve um bom futebol, mas acho O que demitir o problema... Milito também não é a solução. E eu acho que o Galo também não tem um elenco grande o suficiente para sustentar essas 3 competições que jogou, chegando em fases finais. Eu acho que isso teve um peso. É um elenco que tem jogadores como o Hulk, por exemplo. O Hulk, na final de temporada, caiu muito de rendimento. Os Então, é últimos um elenco jogos... Caiu muito Pode falar, o Zuni. Hulk caiu muito. O Paulinho também, acho que não tem o final de temporada que se espera do Paulinho, né? Então, Pois é, um elenco com muitos buracos, né? Tipo assim, você monta o elenco no começo do ano, aí na metade da janela você percebe que falta um zagueiro, falta lateral, meio campo acaba faltando, eles vão no mercado buscar, não, acabam não atendendo. Paulinho joga meio ano machucado, né? Que você vê que acaba as competições ele vai operar. Mas assim, ó, eu honestamente não acho o elenco do Galo ruim, acho que é um elenco bom, principalmente o titular, acho que o banco tem umas falhas. Até então que acho chega o que Daverson no meio do ano para resolver um pouco, o chega Fausto o Vera Davidson acaba no meio. chegando no começo da temporada ali, depois das primeiras Tá. rodadas do Brasileiro, para tentar resolver. O problema é que o Mas Fausto o Vera Fausto Vera é também, né? questionável, mas ele foi bem no Galo até, não foi... Em algum momento ele foi bem. E teve bons momentos no Galo, não foi que nem a reta final dele de Corinthians, que foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Eu que já vi muita coisa ruim. Mas assim, um dos grandes problemas do Galo também é a SAF do Galo, que não ajuda, né, tanto assim nos investimentos, não dá as caras para falar, uau, somos uma SAF, porque até muita gente não lembra que a porra do Galo é uma SAF. Então, Às vezes a é uma gente só SAF oculta. esquisita, né? É uma SAF esquisita. E o Galo é um dos times do Brasil que tem mais dívida. Essas dívidas nunca são resolvidas. É tipo, Na verdade, não é que nem elas o Corinthians que sempre tenta aumentam, né? resolver e piora, mas tenta alguma coisa. A do Galo só nunca Ela vai aparece. O Galo, ele usa uma tática que é muito boa e muita gente usa, que é o famoso se eu não falar sobre, não existe. Então, a dívida do Galo não existe porque ela não é nada nunca. E Ela aí tá. não é comentada nunca, né? De fato. Exato. Mas E aí não existe. também. O Galo, ele tinha 3 competições difíceis de se jogar no final de temporada e o elenco também era um pouco reduzido e tem jogadores velhos, como por exemplo o Hulk, que tem o quê? 36 anos já nas costas, que não vai aguentar jogar 70 jogos na temporada, em algum momento ele vai decair. O problema é que é no final de temporada, porque é onde logicamente o senhor está mais cansado, apesar de ser um craquíssimo da bola, o Hulk não vai tancar 70 jogos numa temporada, igual ocorre com diversos outros jogadores mais experientes que no final acabam decaindo e aí os jovens têm que jogar e aí muitas vezes não dão conta do recado. E o Galo também teve a famosa maldição do Everson, que na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, decide falar que eles chegam em finais e ganham finais. E eles decidem perder as duas finais de forma vexatória, como vocês tinham falado. Porque é inacreditável você perder uma final de Libertadores por 3-1, tendo 11 jogadores a partida inteira, enquanto o outro time ficou com 10 a partida inteira e era um volante a menos, não é que tirou um centroavante. E você simplesmente perdeu de 3-1 para a equipe do Botafogo, que é pipoqueira demais ainda. A gente vai falar um pouco mais do O Arthur Botafogo e eu queria deixar não claro tira sobre... ele mantém um atacante. É, E o Galo não consegue causar perigo ao Botafogo. Isso no é o momento do esse jogo foi o Almada o volante do Galo, do Botafogo. Botafogo, e assim, acho que esse é o grande problema. Acho que o problema não seria perder para o Botafogo, melhor time do ano.
seria um problema porque você perde uma final, mas é um negócio meio que, tipo, perdeu pro Não é Botafogo, o surreal. melhor time do campeonato, é esperado. surreal. Não é o Era Botafogo de 2020, assim. O jogo do Botafogo era esperado que o Botafogo ganhasse. O Botafogo era o amplo favorito para esse jogo, assim, para mim, muita coisa, inclusive. Mas o que não é normal é você ter um jogador a mais desde os 40 minutos e você não conseguir produzir nada, assim. As duas melhores chances que você teve caíram no pé do Vargas, que isolou a bola, né? Vale lembrar, o Vargas isolou a bola, as duas Dois bolas. lances. Ele não Bizarro. quis, né? Então, assim, acho que o problema não é necessariamente você perder a final. E acho que a melhor métrica de avaliação para um time é o Campeonato Brasileiro, porque é o campeonato de pontos corridos, assim, é o campeonato que você disputa mais vezes e é o que você precisa ser mais regular. Cara, e ao mesmo tempo que eu acho isso, eu acho que esse time do Galo, eu acho que esse ano do Galo não pode ser refletido com esse 12º. Então, é um ano esquisito, é um ano bom, interessante e ruim tudo ao mesmo tempo. É um ano esportivamente complexo para o torcedor, muito difícil esse ano do Galo. Porque eu acho que, como eu já tinha reiterado, perder 2 finais de campeonato e chegar na última rodada precisando de um gol de pênalti do Hulk para te salvar do rebaixamento. O Hulk perde esse gol, só que aí você tem um no rebote, o Rubens fazendo gol. Mas, cara, é um ano que o torcedor do Galo, eu acho que morreu e renasceu várias vezes no ano. E no final só morreu mesmo. E no final acabou morrendo na praia, né? Porque foi salvo do rebaixamento e porra. Pois é, nadou. Uma Libertadores, tudo no mesmo ano, tá ligado? Tipo, o que é esse ano do Galo? Vitinho, se Acho que você de pudesse resumir o ano do Galo em uma palavra, qual seria? tem uma palavra que eu acho que resume bem. Assim, inacreditável, mano. É inacreditável esse ano do Galo. Então vamos sair um pouco do Perfeito. Galo e vamos subir um pouco mais na tabela para o Vitória, 11º colocado. Vitória que foi um dos grandes destaques ocultos do campeonato, uma das grandes surpresas que a gente pintou, né, perto da zona do rebaixamento. Alguns de nós colocaram rebaixado, outros não. Rebaixei o Vitória. Então, você rebaixou o Vitória, eu coloquei em 16º, que eu tenho quase certeza que eu fiz isso, porque eu rebaixei o Cruzeiro. E aí tivemos... já explico. Eu acho que você salvou o Cuiabá, Leandro. Você Não, rebaixou o nunca Vitória. salvaria o Cuiabá. Eu acho que você salvou o Cuiabá, o Vitinho tem a lista aí, depois ele pode até trazer. Depois eu posso trazer. Eu salvei o Vitória, só que eu coloquei o Vitória em 16º, se eu não me engano, ali no limite, porque eu falei, o Barradão vai salvar o Vitória. Simplesmente joguei toda a responsabilidade pro Barradão. Achei que o Vitória, por conta dos jogos em casa, ia acabar fugindo. E, se você levar em conta só os jogos em casa, como eu tô olhando agora, o Vitória ficou em 16º. O problema é que fora de casa o Vitória foi ainda melhor, o que é algo bizarro. Porque Ganhou no Allianz Parque, é um time inclusive. muito forte. O Vitória foi o 7º mandante do campeonato. Ou 7º seja, melhor mandante. a gente não sabe porra nenhuma de bola, né? Desculpa. Exatamente. Sim, Só A gente falácias. pode concluir que não sabemos porra nenhuma de Por isso que futebol. é o nome, justamente como o Zumi falou, por isso o nome é Falácias da Bola, porque a gente nunca vai acertar porra nenhuma. Todas Se as o Vitória previsões fosse vai dar certo. Se o Vitória fosse se salvar, seria por conta dos jogos em casa. E no fim, ele se ferrou em casa. E ganhou tudo fora. E ganhou tudo fora. Não sabemos porra nenhuma de bola. Eu vou destacar um negócio aqui. Só o Edu rebaixou o Cuiabá. Só o Edu rebaixou. Tá vendo? Não sabemos nada de futebol. Essa era uma coisa. Eu falei, cara, o Cuiabá inteiro não trouxe ninguém. O Cuiabá vai cair. Essa foi a minha fala no programa. Eu falei, o Vitória não vai cair por conta dos jogos em casa. Acertei no Cuiabá, o Vitória não caiu, mas eu errei muito no Vitória, porque o Vitória ganhou todas fora. Só que o Vitória comandado por Thiago Carpini, que ninguém esperava que o Vitória seria comandado por Thiago Carpini, que esse Campeonato Brasileiro é completamente maluco, simplesmente nos últimos 10 jogos só perdeu um. Foi um dos melhores times do segundo turno, fez o segundo turno sensacional, um final de temporada incrível, e assim, se Bahia e Cruzeiro, que estavam tropeçasse 2 joguinhos mais, o Vitória é para Libertadores. Do jeito que terminou. E assim, porque para cima do Vitória, o Vasco também começou o campeonato, teve um período ali do campeonato, agora falando um número acima do Vitória, o Vasco também tem um campeonato que tem um período ali muito bom e aqui no final já não é tão bom, já
período que E começa o a Paiva recair começa muito. a cagar na cabeça do Vasco. Exato. Se o é. Paiva começou muito bem, né? Depois que ele assumiu, que eu não lembro quem que tava de técnico e saiu, acho que era o Ramon. Eu Não, só não era o Ramon. Acho que não falar era o uma Ramon. coisinha. A gente tava falando do Vitória e a gente esqueceu de falar do Alejandro. É verdade. É Um dos verdade. craques desse A campeonato, gente pode aliás. falar um Eu vou pouco mais comentar pra agora. baixo. Aqui que tem os artilheiros do campeonato, a gente pode dar umas destacadas que vai ter Estevão, Yuri, Alejandro, que vão ser 3 que a gente vai ter que falar. Vai ter que falar. E o Alejandro, assim, que campeonato absurdo. É algo assombroso. O campeonato de Alejandro e Mateuzinho pelo Vitória foram assombrosos. Agora pode continuar aí na. Desculpa atrapalhar. Não, só falando do Vasco, À uma passada vontade. rápida pelo Vasco, porque acho que, assim, também não tem muito como aprofundar o Vasco. Era um time que já tinha se mantido, ano passado brigou muito para não cair, Até a última rodada. contratou, conseguiu Mal. romper com a 777, que era, acho que, assim, um dos maiores problemas do Vasco, era essa administração de SAF. Se a SAF do Galo é esquisita, a SAF do Vasco era A assustadora. 777 quase faliu, pô. Exatamente. E A todos os times 777 que ela quase toca, faliu. ela afunda. Até que hoje o Sevilha é um time totalmente tenebroso por conta deles. Mas Então, assim, conseguiu se recuperar, terminou o campeonato muito bem, terminou em 10º, e que bom que o Vascão tá se achando de novo, né? Com o campeonato do Vasco, o Vegete é um excelentíssimo jogador, amo ele. Então, assim, trouxe o Coutinho, trouxe alguns jogadores interessantes, o Payet só que não conseguiu virar mesmo. Mas o Payet, por mais que, tipo, a gente, assim, analisando, você fala, pô, o Payet não apareceu tanto, tava vendo esses dias, o Payet tem foi o segundo jogador com mais participações e gols do Vasco na temporada e bem acima do terceiro colocado. Então, assim, acho que é o primeiro Verratti, obviamente, que mete gol a rodo. Óbvio. Depois o Payet e depois, tipo, com 10 de distância pro Piton, que era o terceiro colocado. Então, não é que o Payet foi mal também. O Payet, nos jogos que ele foi mal, ele foi muito mal. Muito mal. Aí justifica um pouco. Mas nos jogos que ele conseguiu jogar, ele conseguiu realmente jogar e ser um Payet fundamental É que eu pro... acho que o que se Não espera do fundamental, mas Payet é... importante pro Vasco. Mas a gente esperava mais, realmente. Sim. cara, o Payet no Campeonato Brasileiro, ele fez 23 jogos, sendo 16 jogos que ele começou como titular e ele soma 6 participações de gols, 3 gols e 3 assistências. Pro nível que se espera do Payet, É muito abaixo. Isso é bem abaixo. Mas nesse jogo que acabou participando, ele participou muito bem. O que só frustra mais o torcedor do Vasco, porque, pô, o Payet tem o futebol para desequilibrar. Eu não vou botar 70% dos jogos por conta do físico dele, mas 50% dos jogos que o Payet joga aqui no Brasil, ele tem qualidade para desequilibrar. E ele só acabou não fazendo isso. Eu acho que é a mesma questão do Coutinho. O Coutinho acabou não desequilibrando tanto por conta das suas lesões e do seu físico. Mas o Vasco tem um time de qualidade muito alta e que, se conseguir fazer uma boa pré-temporada, preparar esses jogadores para terem um físico ao longo do ano e principalmente ter planejamento, não fazer esses jogadores jogarem 10 jogos seguidos, aí repor, fazer a rotação do elenco é muito Melhorar a importante. zaga também, que pelo amor de Deus. Acho que qualidade muito alta é forte, né? Tem alguns A jogadores zaga, bons e pontos que precisam de muita melhora. Bons buracos. O Léo Jardim não é Ela é um desses jogadores. Léo Jardim, cara, assim, inclusive, falando de destaques, Léo Jardim é um destaque do Campeonato Brasileiro porque ele é um senhor goleiro. Um senhor de um goleiro. O problema é que ele tem muito azar, que a zaga do Vasco ela é o Pelé e às vezes tem Maicon, João Vitor. Então, assim, ele é muito Humilde Léo prejudicado. É o Pelé que o Palmeiras queria. Inacreditável isso. Senhor goleiro, a zaga do Vasco é ridícula, tem um meio-campo que tem potencial para muito mais do que entregou e um bom centroavante. Esse é o time do Excelente Vasco. centroavante, esse é o time do Vasco. Mas resume a bons jogadores separados, né? Tipo, não é um conjunto Individualidade. forte. São pontos muito bons, pontos terríveis, e que acho que isso atrapalha muito do coletivo também, né? Você tem, O que me É o que fala do inquieta time muito. médio, né? é um time é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. É o perfeito décimo pontos, colocado. assim, terríveis, pontos muito bons, e aí você tem um coletivo esquisitíssimo, que às vezes vai funcionar e às vezes não vai funcionar. E aí você tem... Às 3-0 no Corinthians, às vezes vai ser amassado pelo Corinthians, entendeu? Esse é o time do Vasco. Então, não tem a força para ganhar certos jogos, mas vai ganhar outros jogos tranquilamente. Esse é o Vasco. Agora, a gente entra em uma zona da tabela ali que são dois times que tiveram temporadas parecidas e diferentes ao mesmo tempo. Zumbi, acho que começando com você falar do Cruzeiro, cara, é um time que
tinha aspirações de título na temporada, essas aspirações foram frustradas e isso acabou afetando o desempenho do time no campeonato brasileiro, né? Então, eu acho muito que também aconteceu essa queda de rendimento também, tipo, do Matheus Pereira, né? Principalmente, que eu acho que ele era o grande cara desse Cruzeiro. E ele caiu muito de rendimento na reta final, como o time do Cruzeiro todo, né? Que era um time que funcionava, aí chegou as novas contratações, teve uma adaptação ali. Parecia que engrenar, tanto ali no 3-0 contra o Botafogo, que foi para mim o grande jogo desse time na temporada. Foi um time que até teve jogos de bom futebol, tem uma boa perspectiva para o ano que vem, porque vai contratar, né? Tô falando de Dudu, Gabigol, o Eduardo do Botafogo, que é bom. E eu acho que essa temporada era uma temporada de um time quase que ano passado. E é um time que ia melhorar. É um time que ia melhorar, não ia estagnar, principalmente com agora, depois da venda da SAF ao Pedrinho, né? Que é cruzeirense roxo. Esse Cruzeiro tinha uma boa perspectiva, só que não tinha um elenco para aguentar o campeonato inteiro. Eu acho que, principalmente com a disputa da Sula, né? Exato, e é por isso que acho que no começo da temporada a gente não pintava o Cruzeiro em posições altas, porque primeiro tava com o Ronaldo ainda, então o Primeira Ronaldo tinha não sido tava com vendido um desempenho e o bizarro. elenco era O elenco, eu particularmente não achava um grande elenco, até porque teve muita dificuldade no último Campeonato Brasileiro e ainda não tinha as peças que a gente vê hoje. Então, por exemplo, pô, Matheus Pereira ainda não tinha desencantado, então por isso que a gente colocava mais cara, para baixo. Mas depois, com o começo de temporada, o Cruzeiro foi crescendo cada vez mais, o time se entendeu e aí começou a funcionar muito bem. Teve grandes jogos, como o que o Zumbi falou, 3-0 para cima do Botafogo. E aí veio uma demissão do Seabra que eu não entendi muito bem, porque até agora eu apesar não porque entendo. teve uma maré um pouco ruim de resultados ali, e aí demitiu, mas no resultado todo não fazia sentido, porque é um time que estava em G6 de Campeonato Brasileiro, que é muito bom para a perspectiva de começo da temporada do Cruzeiro, era um pouco fora. Então, e trouxe bons reforços, o Wallace, Matheus Henrique, o próprio Cássio, apesar, né, da fase ruim que estava, ajudou o Cruzeiro em vários momentos. Trouxe o Essa Lautaro foi muito Dias, trouxe bons né? jogadores. E aí o time, ok, eles tiveram algumas dificuldades de adaptação, mas o time depois começou a funcionar, teve alguns funcionamentos, mas veio o Diniz que já tinha fundado o Fluminense, a seleção brasileira, e terminou afundando o Cruzeiro, fez o Cruzeiro perder a Sul-Americana, e depois fez com que o time não conseguisse vencer direito no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, o Diniz tem o quê? 2 vitórias pelo 2 Cruzeiro, vitórias três no Campeonato vitórias. Brasileiro, Então, é assim, muito pouco, terminando. é muito pouco para uma reta final, que o Diniz teve o quê? Uns 10, 11 jogos com o Cruzeiro. E aí fez com que o time aproveitasse a boa campanha que teve antes para acabar na nona, senão teria acabado até mais embaixo do Vasco, por exemplo, É que tem assim, um esse elenco time do muito pior que o Cruzeiro Cruzeiro. mostrou muito mais potencial do que eu achei que tinha. Óbvio que, assim, eu não lembro exatamente onde eu coloquei, depois eu trago essa semi-informação aí, né? Mas enfim. É um time que mostrou muito mais potencial. O Matheus Pereira se provou, assim, de fato, o jogador que ele prometeu ser. Eu acho que em muitos momentos o time confiou nele e ele correspondeu. Óbvio que ele não vai decidir os 38 jogos do campeonato, é evidente, mas assim, ele foi muito importante para esse time. E, cara, a contratação do Diniz, eu acho que ela já não fazia sentido. E aí ele foi lá e mostrou para todo mundo que não fazia sentido nenhum mesmo, assim. Tipo, ele vinha de um ano ruim no Fluminense, veio de um ano ruim na seleção brasileira, e para a reta final o Cruzeiro confia nele. Não acho o Diniz um técnico terrível, né? Eu acho ele um técnico ok, porque eu acho ele muito Só, polarizante. Eu acho que ele pode funcionar muito e ele pode dar muito errado dependendo do seu elenco. só um adendo, Vitinho. O que mais me deixa confuso dessa contratação do Diniz é que a gente viu, principalmente com experiência da seleção brasileira, que o Diniz é um técnico que precisa de tempo para funcionar. Ele precisa de tempo para implantar o seu sistema de jogo, de treinamentos. Ele precisa daquela constância de trabalho. E você trazer ele num meio de temporada, em que ele não vai ter tempo para implantar esse sistema de jogo, ainda mais vindo de uma temporada ruim, eu acho muito. Não sei, acho que foi muita boa vontade assim da diretoria do Cruzeiro, achando que tá tudo certo. Eu discordo muito dessa contratação, por exemplo, principalmente quando a ponta do esquema do Diniz é o goleiro e você quer sair com os pés tendo o Cássio no gol. Então eu acho que já complica bastante, porque
todo mundo sabe que o Cássio com os pés parece sei lá, um palhaço, com aquele pé gigantesco que não tem nenhuma coordenação motora. Então, eu não acho que a contratação do Diniz foi boa para essa temporada. Talvez para o ano que vem, tendo tempo para se preparar, trazendo reforços. Isso pode dar frutos, o Cruzeiro pode acabar brigando ali por G4 ou algo esquisito, mas eu acho que para esse ano foi uma escolha errada. Foi bem errado, assim, acho que o Cruzeiro cai no... Acho que dá para dizer que é um conto da Sul-Americana, né? Que você abandona o Campeonato Brasileiro, foca na Sul-Americana, porque, teoricamente, você olhando os times da Sul-Americana, você vê uma competição fácil, assim, pro nível que tá o futebol brasileiro hoje. E Porque quase a expectativa... Então, mas esse é o ponto. De novo quase que dá certo, porque com o São Paulo quase que dá certo, com o Bragantino quase que... com o Fortaleza quase que dá certo. E aí com o Cruzeiro de novo quase que dá certo. Porque você olha os times da Sul-Americana e você pensa, putz, eu vou ganhar um título. Que eu vou enfrentar, sei lá, o Huachipato, que eu vou amassar. Mas não. Mas pega um Racing, teve um final de temporada muito forte. Esses 2 jogos que o Racing fez contra o Corinthians, por exemplo, na semifinal, o Racing controlou o jogo. Você pegou o Racing contra o Cruzeiro, o Racing mandou no jogo. O Racing E o Racing é um time forte, né? O Racing é um time forte. Porque você vai nessa de vou terminar o ano com um título e você acaba abandonando, porque diferente do Galo, pô, você ganhar a Libertadores, você faz o seu ano. Você ganhou a Libertadores. Não importa mais. Com todo respeito, o resto. Você... nunca saberemos a opinião. Nunca saberemos a opinião o que do você Eduardo, falou. porque o monstro comeu o microfone dele. Dito isso, eu concordo. Mas eu acho que entendi, assim. Travou muito. tudo. Mas assim, eu entendi. É tipo assim, você ganhar a Libertadores, você acaba com o seu ano independente do que aconteça. Óbvio que se você for rebaixado vai ficar esquisito, mas assim. Independente do que aconteça. Independente do que aconteça em volta, você já tá com o ano feito. Você ganhou a Libertadores. Você tá lá. Libertadores. A Sul-Americana eu não acho que traz essa mesma sensação. Parece que falta alguma coisa, né? Pelo menos assim, óbvio. É a nossa impressão. A gente não é torcedor, assim. A gente não é eu torcedor acho por que a mandar na gente sensação. teria que ser torcedor de algum time que chegue, né, nesse patamar de Sul-Americana pra gente sentir isso. Porque, pô, você tá literalmente a temporada inteira vendo seu time na Sul-Americana já. Então, assim, você quer ganhar aquilo, né? Pô, se você caiu da Libertadores pra Sul-Americana, aí tudo bem. Aí fica o gostinho do incompleto. Você fala, pô, poderia ter tentado ir mais longe numa Libertadores, em vez de cair em terceiro no grupo. Fica uma sensação. Mas como você já tá o ano inteiro na Sul-Americana, depois de um Campeonato Brasileiro, que você provavelmente terminou em 12º, aí realmente... Pô, que não era o caso do Cruzeiro, né? Isso que me deixa... O Cruzeiro era um time que tava indo até direto pra Libertadores, ou tinha possibilidade de ir direto pra Libertadores. E aí, é difícil falar, porque você teoricamente vai terminar o ano com um título que te classifica pra mesma Libertadores. Exato. Então, Vitinho, inclusive, assim, se o Corinthians, por exemplo, não consegue essa arrancada espetacular que teve de 9 vitórias no Campeonato Brasileiro, né, nesse finalzinho, mas Cruzeiro consegue, estaria por lá. exemplo, acaba, sei lá, em 14º, 13º, mas consegue ganhar a Sul-Americana, o corintiano ia comemorar que nem louco esse título. Exato. Então, acho que... Vou falar aqui, o corintiano, eu tava querendo muito esse título da Sul-Americana, porque querendo ou não, é um título internacional. É um título de uma competição continental. Obviamente não é Libertadores, mas se seu time não tá no patamar... E que faltava pro Corinthians também. De Flamengo, de Botafogo, de Palmeiras, que tá brigando todo ano por esse título, é muito difícil, por exemplo, você ser um torcedor do Fortaleza e você falar, eu quero ganhar a Libertadores, assim, porque você vai ter que passar por esses times. E você ganhar esse título é um título internacional, querendo ou não, e você vai se classificar para a Libertadores no ano que vem. E são times como Cruzeiro, como Corinthians, que vivem o Corinthians mais agora, porque nem está do alto ganhando, mas são times que vivem uma seca de títulos importantes muito grande. Eu acho que o último título do Cruzeiro grande foi a Copa do Brasil 2018. Não, sim, de fato. Então, Talvez eu tenha pensado aqui... Você, por esse lado, é um título, vale, eu acho. Então, acho que não dá muito para crucificar a diretoria do Cruzeiro, a diretoria e o planejamento do clube por tentar focar na Sul-Americana.
Eu acho É. que eu Perdeu, faria o não mesmo, acho. inclusive, de tentar focar na Sula, É porque mais interessante você terminar o ano com um título supostamente de é fato. realmente o caminho mais fácil. É que acabou pegando um Racing que é time chato. Então, eu não sei Já se é o vinha caminho de mais dois fácil, pontos. sabe? Esse é o meu, acho que esse é o grande ponto. Acho que esse não necessariamente é o caminho mais fácil. A gente olha e pensa que é o caminho mais fácil, mas faz um tempo já que brasileiros batem na final e acabam perdendo. São Paulo perdeu, Fortaleza perdeu e agora o Cruzeiro perdeu. Então acho que é um caminho mais fácil até essa final. E para essa final você precisa ter um time até muito bom e muito bem preparado para jogar, porque normalmente, por exemplo, você vai pegar do outro lado time que tá mais ou menos no mesmo nível que você. E eu acho que é um time que tá com mais fome pelo título do que você. Pô, por exemplo, o Racing. O Racing não ganhava nada há uns 30 anos. Foi o O pessoal, primeiro título pô, internacional. exatamente, ganhou o primeiro título internacional depois de trilhões de anos. Então, pô, Festa a torcida do lindíssima, Racing. inclusive. Então, você Né? vê a festa que a torcida do Racing fez, pra eles era o jogo da vida. Pra eles era um momento, tipo, marcante. Vai ficar, tipo, na história de todo mundo que envolve o Racing. O Cruzeiro É o talvez primeiro não. título de uma geração, né? Exatamente, uma geração. O Cruzeiro talvez não fosse tanto assim o caso. Como já teve alguns títulos mais recentes ali, de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Querendo ou não, acho que a gente aqui no Brasil valoriza muito mais o campeonato nacional e a Copa do Brasil do que, por exemplo, uma Sul-Americana atualmente. Acho que antes a Provavelmente. gente valorizava um pouco mais a Sula também, mas hoje em dia, com o nível, com a disparidade que a gente tem pro futebol argentino, pro paraguaio, pro equatoriano, acaba tendo isso. Mas eu, por exemplo, pô, se eu sou torcedor de um time, porra, como. Eu vou fazer a analogia de fora, eu sou torcedor do Wolverhampton. Pra mim é muito mais legal meu time jogar uma Liga Europa e disputar uma Liga Europa do que jogar uma Champions e cair na fase de grupos. Pra mim vale muito, Assim, muito mais a pena estar focado numa Europa League do que pegar uma Champions e não fazer porra nenhuma lá. E ainda acho que assim, esse o seu sentimento objetivo é é o que o, sempre o chegar na torcedor, por Champions. exemplo, do Fortaleza estava tendo no ano da final da Sula. Agora acho que tá uma realidade um pouco acima. Mas por exemplo, pô, o sentimento que o torcedor do Vasco agora, por exemplo, vai ter. Vai querer ganhar a Sul-Americana a qualquer custo. E, tipo, por exemplo, não vai ser o que o torcedor do Galo vai querer. Então o Galo não sei se vai ligar muito para a Sul-Americana no próximo ano. Eu acho que o Aí a Galo gente tem que ver. tem força para. Bom, falando do Galo de novo, né? Caímos 28 posições para falar do Galo de novo. Mas enfim, acho que o torcedor do Galo ano que vem vai focar muito mais em título nacional, porque é um time que já provou que consegue ganhar. Sim. Porque chegou em duas finais. Voltando nessa tona que a gente está ir descendo na tabela de novo, porque a gente não consegue manter uma linha de raciocínio, o próprio conto da Sul-Americana que o Vitinho estava falando. Se você é um torcedor do Vitória, você vai entrar na ilusão de que dá para ganhar uma Sul-Americana. Você vai dividir suas atenções, você vai se ferrar no Brasileiro, você vai acabar entrando numa briga para não cair. Agora, um time como o Grêmio, por exemplo, que teve um ano muito abaixo, muito afetado pelas enchentes e tudo mais, é um time que dá para brigar pelo título sul-americano. Então, você tem que saber escolher as suas competições. Eu acho que isso vai muito também dos dirigentes e do planejamento que o clube tem que ter. Então, é algo que a gente tem que ficar bem de olho para a próxima temporada. Pois Então é, vamos sair do agora. ponto da Sul-Americana, né? Eu lembro muito daquele Atlético Paranaense de 2 anos atrás, que era um time razoavelmente bom, focou na Sul e caiu, e, né, voltou esse ano, mas Voltou. trazendo esse parênteses aqui. O Bahia Voltou e é um voltou de time. novo, É que o né? Bahia tá na zona de classificação já direto para pré-Libertadores, né? O Isso. Bahia e Corinthians é pré-Libertadores e a galera de cima é direto. Outra região perigosíssima dos campeonatos internacionais da pré-Libertadores, porque Eu tenho traumas vívidos da pré-Libertadores de 2011, mas, cara, pré me dá calafrios. Chegamos lá, mas tenho medo. a pré-Libertadores, assim, acho que o Bahia tem total, assim como o Corinthians, são dois times que têm total condição de se classificar para a Libertadores. O final de campeonato do Bahia não é tão bom. O final de campeonato Não do é tão Bahia bom o é campeonato do Bahia. terrível. É uma merda É, o final de campeonato do Bahia. É bem ruim, aliás. Para O ser bem microfone claro. até censurou o Edu quando ele foi falar É, a palavra É bem terrível. ruim, é o final de péssimo. campeonato do Bahia é muito ruim e acho que preocupa um pouco para esse começo, porque a pré-Libertadores é aquela coisa. É um torneio, é Libertadores, você vai entrar num clima de Libertadores, Mas é no começo da temporada também. mas é Torneio à muito no parte. começo da temporada, então a sua preparação ela fica encurtada, você não vai ter tempo de se preparar propriamente para esse campeonato, e a hora que você entrar nele, bicho, é porrada. É um campeonato que é só porrada, não é que nem a fase de grupos que, perdi um joguinho aqui, mas dá para recuperar. É mata-mata, assim, do começo ao final, e são jogos difíceis pra cacete. Não, e o Bahia provavelmente não vai ter, tipo, um adversário só na
na pré-Libertadores. A gente vai ter 2 ou até 3. Não é que nem talvez o Corinthians que ficou acima, talvez pegue só um e aí vá direto depois se ganhar. O Bahia a gente vai O ter que Bahia é uma muito. casca para ir construindo durante uma pré-Libertadores, o que vai ser muito difícil, e ainda mais na preparação do Bahia, que vai precisar reforçar também. O Rogério Ceni vai precisar ajustar muita coisa, porque eu acho que o Edu consegue detalhar mais o final de campeonato tenebroso do Bahia, já que é uma pessoa que acompanha muito mais o Bahia do que a gente. E Sim. também o Bahia tem uma preparação contra times que também não tem tanta qualidade. Então, quando você chega numa pré-Libertadores, que o nível de exigência é muito mais alto, você talvez também vai dever um pouquinho, e aí tem que ver como é que o Bahia se sai. Cara, é um ano, pro torcedor do Bahia, é um ano muito frustrante. Porque é um ano em que o Bahia começa mostrando o potencial que tem com as contratações. Trouxe Everton Ribeiro, trouxe Jean Lucas. É um time que se reforçou muito para a temporada. Foram muitos milhões investidos nesse time. Foi o time nordestino que mais gastou de uma única temporada e que mais gastou, se eu não me engano, na história. A contratação do Lúcio, por exemplo, entre 60 milhões de reais, foi a contratação mais cara da história do futebol nordestino. E o Bahia, em todos os jogos importantes da temporada, acabou deixando a desejar. O Bahia que perde a final do Campeonato Baiano para o Vitória, é um Bahia que cai na semifinal da Copa do Nordeste para o CRB. É o Bahia que, tudo bem, na Copa do Brasil cair para o Flamengo, eu acho que é super aceitável. Mas no Tirou o Campeonato Botafogo. Brasileiro, acabou tirando o Botafogo. Então, foi uma boa campanha do Bahia. Mas agora, você pega o Campeonato Brasileiro, um time que no primeiro turno, quando tava disputando ali pelas primeiras 3 posições, e eu lembro que pegou o Palmeiras no Allianz, precisando vencer para assumir a liderança. Olha como era o começo da temporada do Bahia. E o Bahia perde um gol sem goleiro, e aí toma 2-0, e daquele jogo em diante começa a cair, começa a despencar. E nos últimos 10 jogos o Bahia vence 2. Um time que todo mundo sabe como o Bahia vai jogar. O Rogério Ceni não muda esse esquema. É um time que tem meias que controlam a bola, que tocam a bola, mas você tem Everaldo no ataque, que o Rogério escala até a última rodada. Você tem o Tassiano, que acaba fazendo gol até da classificação do Bahia para a pré-Libertadores, mas que não vinha jogando bem. É um time com a defesa muito frágil. Eu e o Lelo, a gente pode falar, a gente estava no Bahia e Corinthians, na verdade no Corinthians e Bahia, lá em Itaquera. Coisa linda. Pô, o que o Adriano fez, cara? Pô, é O goleiro inacreditável. saiu do gol. E o Marcos Mais uma Felipe vez, também. inclusive. Cara, é inacreditável a falta de, parece que preparo mental que esse time do Bahia tem. Porque é um time, e o Rogério não muda. É um time que tem o mesmo esquema e joga do mesmo jeito. Todo mundo sabe como o Bahia vai jogar, porque o Bahia jogou do primeiro jogo da temporada até o último jogo da temporada com esse E mesmo Edu, esquema. no jogo contra o Corinthians, que a gente conseguiu analisar muito bem o esquema tático do Bahia. Pro segundo tempo, o Rogério Ceni decide colocar 3 zagueiros na equipe. Ficar com 3 zagueiros. Só que dá muito errado e o Corinthians começa a atacar cada vez mais o Bahia e o Bahia não consegue se atacar, não consegue atacar. E aí no meio do jogo ele tem que mudar de novo a formação dele porque ele percebeu que ele fez uma merda gigantesca e quase fudeu mais ainda o Bahia. E aí, logicamente, o Corinthians aproveita que o Bahia tá todo muito mal montado em campo e faz o 3-0 e controla o O, jogo mais ainda. o Rogério Ceni simplesmente tira o lateral Santiares, coloca o Ademir de ala direito, que você vê o nível de marcação que isso põe para um time, e o Bahia fica totalmente aberto. E o Bahia foi engolido, o Ademir foi engolido pelo Matheus Bidu. Não é culpa do Ademir, né? Porque o Ademir é Não, Claramente não. bom, Não mas é aí você culpa vai do Ademir. botar o Ademir pra marcação, você vai destruir o Rogério coitado que- do Ademir, mas assim. Não, coitado do Fumacinha, o nosso querido Ademir, que fez um bom campeonato até. Mas, cara, esse time do Bahia mostra como um técnico precisa se ajustar no meio da temporada, porque o esquema do Ceni estava dando muito certo no começo. O Bahia Tava estava dando no muito certo, acho G4. que era em determinado momento da temporada, acho que era o time que atacava defesas fechadas, era o melhor time em ataque a defesas fechadas, era o Bahia, assim. O time do Rogério Ceni era muito bom nisso. Furar E aí, no final defesa da era temporada, ótimo. todo mundo se reforça, as coisas já estão mais ajustadas, e aí é normal que seu time Então, o Bahia, comece a oscilar. O problema do Bahia é que o Bahia não oscilou, o Bahia caiu mesmo. o Bahia começou a oscilar, tropeçou, caiu de cara e foi deslizando, descendo a ladeira inteira com a cara esfregada no chão. Foi isso que aconteceu com a temporada do Bahia. Bom, e agora vamos sair do Bahia, vamos sair lá de cima. Vamos pro próximo que é o Corinthians, que a gente não vai nem colocar em uma zona, porque o Corinthians
é um dos personagens da temporada. Assim, Eu o queria Corinthians normalmente deixar, acaba sendo um personagem, mas essa eu temporada o queria deixar Corinthians registrado que foi foi assim, inacreditável. o terceiro time que, não, o segundo time que mais me revoltou na temporada foi o Corinthians. O primeiro tá um pouquinho mais pra cima. Porque, cara, em determinado momento da temporada, foi assim, o time brasileiro, óbvio que foi o segundo time mais brasileiro que eu mais vi jogos, porque eu tava na expectativa absurda do Corinthians cair. E tinha jogo do Corinthians que doía os olhos, assim, eu ficava puto, porque tinha jogo que não dava. Era assustador Era de ver. assustador. E aí chega o gordo do Memphis Depay, né? O gordinho do Memphis Depay, e Cara, joga sabe uma que isso vai estar bola. na internet, né, cara? Perdão. Sabe que Que no não é futuro, uma. quando Não você foi uma estiver bola. lá no topo, as pessoas vão olhar isso aqui Vou lembrar e falar que você chama o vão olhar, Memphis olha o Depay de Guga aí. gordo. Não, Vamos ser. Ele chegou no Brasil meio redondinho. Ele foi se ajustando, mas mas ele assim, chegou redondo. ele nunca foi o jogador mais magro e assim, isso nunca atrapalhou ele, né? Só para deixar registrado, porque assim, ele também não mudou muito de shape ao longo da temporada. E Você o foi mais grande ponto parrudo, né? o grande ponto é o seguinte, cara, ele muda esse time, acho que ele muda a mentalidade do Corinthians, porque o Corinthians emplaca uma sequência de vitórias absurda. E assim, óbvio, o Ramon tem muito impacto nisso, porque o Ramon muda o jeito do Corinthians jogar, e o Corinthians até em alguns momentos começa a jogar um futebol decente, mesmo antes do Memphis Depay chegar, que quando ele muda, acho que tem uma mudança de mentalidade aí, óbvio, de qualidade. E aí acontece um negócio com o Yuri Alberto que é inexplicável, porque assim, com todo respeito, eu não acho ele um jogador excelente. Só que ele foi bem pra cacete no ano. Então assim, a temporada do Corinthians, ela termina muito bem. Mas eu acho que é importante lembrar que ela começa muito mal. O Zumbi. Corinthians que é o Bahia ao contrário, né? Começa muito mal, tem um esquema que não funciona, um técnico que também não dá certo. Aí chega o Ramon Dias, que monta aquele esquema lá e faz a dupla de ataque com o Yuri Alberto, acha um jeito que o Yuri Alberto funciona, né? O cara vira simplesmente um gênio da bola. Não sei o que acontece com esse cara. O cara que era o Bagre Alberto, não sei. Cara, eu fui ver Palmeiras e Corinthians no estádio e ele tropeçou sozinho na bola. E hoje ele é o melhor Depois atacante do meteu o futebol gol no brasileiro. Palmeiras, porra. Sim, meteu gol. Fez um cruzamento ali, a jogada do primeiro também foi jogada dele, além da. Porque no lance do Mateuzinho foi ele que fez antes a jogada. E assim, o cara virou um gênio, pô, desse final de temporada. Não tem o que dizer do Yuri Alberto. E Não, o Corinthians teve essa arrancada aí muito, Memphis Depay, o Galo, O Garro nunca mudou, né? Assim, a grande realidade é que a única coisa boa do Corinthians na temporada inteira foi o Garro. e o Gal foi impulsionado depois da chegada O Garro do foi impulsionado depois Memphis da chegada do Depay. e a retomada de Alberto espetacular que ele meteu. Mas o Corinthians, lá no começo, começa com o Mano Menezes, afundando a equipe do Corinthians. Depois veio o Antônio Oliveira e piora a equipe do Corinthians, o que era bem difícil de conseguir, mas ele conseguiu. O elenco do Corinthians era tenebroso, até que você pega o elenco do Corinthians da primeira rodada do Campeonato Brasileiro para a última rodada, é completamente diferente. O Ó, elenco eu muda no meio da eu vou. temporada e faz com que o Corinthians faça um futebol absurdo. E o Ramon Dias né? também, eu acho que foi uma peça importante, porque para mim é um bom treinador e ajudou muito o Corinthians. Eu vou trazer aqui o time de Corinthians e Atlético Mineiro, que foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, eu estava nesse jogo 0-0. Um O dos jogos Corinthians mais jogou feios desse campeonato. Wagner, Félix Torres, Gustavo Henrique Hugo, Ranielli, Fausto Vera, Romero, Rodrigo Garro, Wesley e Yuri Alberto. Vindo do banco, Mateuzinho, Maicon, Paulinho, Pedro Raul e o Igor Coronado entrou faltando 5 minutos para acabar o jogo. E o resto do banco? Aí o resto do banco nós tínhamos Carlos Miguel, Kaká, Matheus Bidu, Raul Gustavo, vou repetir mais uma vez, Raul Gustavo, esse jogador que eu não sei como ele se profissionalizou, Breno Bidon, simplesmente Mosquito e Pedro Henrique. E olha, Cara, assim, não, eu vou o Pedro passar o Henrique, elenco da última assim, rodada do Corinthians no Campeonato o Pedro Brasileiro. Henrique não foi uma contratação absurda, né? Vale Foi deixar bem isso barato, registrado. né? Ele veio para compor, dar uma Ele mini veio para compor ajudinha ali, elenco, era velho. uma composição de elenco interessante. É que essa linha de defesa é assustadora. Tenebrosa. Essa Não, linha de e defesa olha o nosso final de campeonato. Hugo Souza no gol, o jogo contra o Grêmio. Mateuzinho na direita, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu jogando bola.
Breno Bidon, Ranieri, Carrilho, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Com as entradas de Martínez, Alex Santana, Charles, o Povo de Itaquera, Thales Mágico e Romero. É outro time, assim. É outro Óbvio que time. tem peças E o que- Gustavo Henrique estava suspenso, Sim. senão ele seria o titular no lugar do Kaká. A janela de meio do ano do Corinthians foi divisor de águas. Nós tivemos 2 momentos que mudaram tudo no Corinthians. Cinema. O primeiro momento que mudou tudo no Corinthians foi quando o Augusto Melo mandou todo mundo embora, trouxe Félix Torres, o Garro, que foi um grande acerto, ele trouxe Ranieri, Félix Torres, Mateuzinho e falou: esse time dá. E aí, Acho que esse foi o momento Não que o dava. elevador começou a descer muito, assim. e aí foi esse momento que a gente se enfiou num buraco bizarro. Só que aí, no meio do ano, no desespero, o Corinthians teve que aumentar a dívida muito, mas cair é pior do que aumentar a sua dívida, porque se você cai, você Não, aí sua dívida vai ser aumentada absurdamente. além de ser um time, você perde todo o seu orçamento que você ganha com o direito de televisão e tudo mais da Série A. Então, se você cair, basicamente, se o Corinthians caísse esse ano, era para fechar as portas, porque não tinha muito o que fazer. Então, o Corinthians simplesmente faz uma janela de meio de ano perfeita. A gente traz o Carrilho, Memphis Depay. Pô, cara, Dois jogadores que a gente nunca pensaria em ver no Brasil. Memphis Depay no futebol brasileiro. E fez diferença. Muita diferença. José Martins, Thales Magno e, cara, o jogador que eu acho que mais subestimado, que também fez uma diferença sensacional nessa defesa, André Ramalho. Craque da bola. Muito Puta bom que jogador. pariu. Acho que fez tanta diferença amo quanto o o Memphis Depay. É que eu acho que o Memphis Cara, Depay tem uma mudança de mentalidade muito diferente Não, assim, no Mas Corinthians. Você é um cara que você vai o tocar a André bola e vai também dar é certo. mentalidade, porque o André ele é uma liderança ali, ele vem o André também Ramalho é de um histórico de excelente Europa zagueiro. muito bom que ele teve. Ele é muito bom Tá zagueiro, muito assim. bom. Perfeito o campeonato que ele fez. Cara, Tirando o jogo contra o São Paulo, foi perfeito. tirando aquele jogo contra o São Paulo foi ridículo. Mas assim, todo mundo tem seus altos e baixos, né? Todo mundo tem jogos, acontece. E todos foram ridículos naquele jogo contra o São Paulo. Perfeito. Não só o André Ramalho. O final de ano do Corinthians é muito bom. É sempre legal. Acho que assim, é bom você sempre levantar o quanto isso é sustentável pro próximo ano. Acho que é, porque o elenco é o mesmo. E vai vir o Pogba, né, Vitinho? Falei. Esse negócio do Pogba eu não sei, mas assim, se vier o Pogba, também não sei se vai jogar, porque tem o essa Pogba? coisa do... Depende mais dele do que Tem que ver a Corinthians, vontade né? dele, né? Porque Tem que qualidade ver a ele tem de vontade sobra, dele, tem que ver o físico qualidade dele, ele tem porque de sobra. ele se lesiona muito. E tem que ver se ele tá Muito. com vontade. Ele tem que ver se ele tá afim. Se ele não acredita que ele pode ter uma chance na Europa, acho que hoje, enfim, o tema do programa não é Pogba. Mas enfim, a grande questão é o quanto isso é sustentável, o quanto isso vai ser problemático para o futuro do Corinthians e, honestamente, acho que nesse exato segundo, nesse dia, hoje é dia 16 de dezembro de 2024, essas perguntas não importam muito. Lembrando que hoje fazem 12 anos que o Corinthians ganhou o Mundial de Clubes lá contra o Chelsea em 2012. Só queria deixar isso claro aqui. Pode continuar. Detalhe muito importante. Muito importante. Então, acho que final de campeonato perfeito pro Corinthians e acho que o futuro só vai interessar quando a bola rolar de novo no campo, porque acho que, por enquanto, esse time é sustentável, essas contratações são sustentáveis e a segunda metade do ano do Augusto Melo compensa um pouco da bizarrice que foi a primeira, porque a primeira foi, assim, a pior gestão que alguém poderia ter feito. A contratação do Mateuzinho é assustadora, porque ele gasta muito dinheiro no Mateuzinho. O Mateuzinho já estava no CT do Corinthians sem ter sido contratado. O Flamengo fala, não vou te vender. O Mateuzinho tem que voltar ao Flamengo e depois ser realmente contratado pelo Corinthians. É totalmente inacreditável. Também, né? E o Pedro Raul custou dinheiro para um caralho pro Corinthians e ele é uma merda. Eu mencionei os 25 milhões de reais gastos em Pedro Raul. Isso é inacreditável. Cara, Inclusive, eu acho, fazendo uma conta ali na ponta do lápis, o Corinthians acho que gastou mais na primeira janela do que na segunda. Não, e gastou. Porque o Corinthians pegou muito cara de graça na segunda. Né? O Charles veio de graça, o Carrilho vem de graça, o Memphis vem de graça. Não, o Charles eu acho que veio de graça. Não, se eu não me engano, o Charles ou ele veio por muito pouco. 6 ou 7 milhões, alguma coisa assim. Não é muito. Não é muito. Agora, Carrilho veio de graça, Memphis veio de graça, André Ramalho veio de graça. Neneca preço de banana também. Antes da gente só passar, porque eu acho que a gente já tá se estendendo muito aqui no Corinthians, esse é o primeiro
final de ano em muito tempo que eu falo, cara, se o ano continuasse, eu estaria feliz. É o primeiro ano em muito tempo, porque eu não peço pro ano acabar torcendo pro Corinthians. Porque você fala, acaba ano, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver esse time jogar futebol, eu quero arrancar meus olhos. Eu estava torcendo para que o ano acabasse. Fiquei triste que o ano acabou. Eu acho que essa foi a primeira vez que aconteceu. Uma pena que isso aconteceu. Então agora a Final de gente ano Uma muito pena. bom do Corinthians. E que eu acho que é o primeiro ano, como o Edu disse, que dá expectativa para a próxima temporada. Sim. O São Paulo acho que tá na mesma, né? Agora Assim, faz uns 5 anos que o São Paulo tá a igual. parte o São Paulo não tem nem muito o que falar também, né? Porque o São Paulo ele vai dentro do esperado, apesar de uma turbulência com o Thiago Carpini, que começa fazendo um milagre e depois ele, Começa sei bem lá, e termina depois horrível. começa a fazer merda atrás de merda. O final de campeonato Mas, Mas, cara, também não é vem legal. um Né? dia que é consistente e fez o time de São Paulo. O final de campeonato do São Paulo não é muito bom, mas o São Paulo também já não tava brigando por porcaria Já tinha nenhuma. largado. Tava meio que classificado na Libertadores, então assim. O São Paulo, ok, faz um bom campeonato e tá meio que dentro do esperado, assim como o lindíssimo Internacional que tá em cima dele. Termina o campeonato terrível, perde os 3 primeiros jogos, mas termina em quinto, já não tava brigando mais por tanta coisa, então assim, acho que esses dois times estão dentro do esperado e fizeram um campeonato. Mas acho que vale destacar a reviravolta do Inter, porque tem a questão de Porto Alegre, né, das Tem a enchentes, questão de Porto que é Alegre, fundamental que o Inter chegou a até brigar por rebaixamento em um pequeno período do campeonato por É que conta o Inter, disso. sempre que você ia ver, ele Mas tava com depois, 2 jogos a menos e, tipo, sim. a mesma quantidade de pontos, e você falava, uma hora vai sair. Mas o Mas Cudê é começa muito com um legal essa trabalho retomada do Inter também. questionável, né? O Cudê faz um trabalho questionável no começo do campeonato. Aí É. o Inter vai se mexendo, vai tentando ajustar, não dá em grandes coisas, mas consegue seus resultados. E aí vem simplesmente o professor Roger Machado e fica 15 Exato. jogos invicto, faz o Inter jogar uma bola que o torcedor certamente deve ter dado um gosto de ver o Internacional jogar, o que eles não sentiam há muito tempo, muito provavelmente. E aí, depois, os 3 últimos jogos, a gente esquece. Mas Mas o já não Inter, no importava final, fez um tanto, ótimo assim. campeonato. A rigor Depois que já não perde pro importava tanto. Botafogo, né? Acabou o campeonato, não tinha muito mais o que fazer também. O campeonato acabou então ali. acho que esses 3 jogos, assim, podem ser meio que você dá delete nos 3 últimos jogos do Inter, porque você já não tá disputando por muita coisa, já tá meio que classificação assegurada. Assim como o final de campeonato do Fortaleza, né? Porque, assim, o Fortaleza tá em quarto. Puta campeonato do Fortaleza. E, velho, assim, é um time que, assim, não é legal, não vai ser legal pegar o Fortaleza em Libertadores, não vai ser legal pegar o Fortaleza em Campeonato Brasileiro, porque é um time chato, difícil. O Vojvoda é um técnico muito bom. O time deles não tem, acho que assim, de cabeça, óbvio, deve ter uma estrela que eu não vou lembrar, que eu sou esquecido. Mas enfim, de cabeça eu não consigo lembrar de nenhum jogador assim acima da média. Mas assim, é um time Não, muito bem não tem ninguém arrumado. bizarro, mas é todo mundo no nível muito equilibrado. E aí, com Todos muito técnico bom coesos. e organizado, Muito e um time Muito internamente entrosado, organizado também, aí o time muito organizado. É um time funciona. absurdo, assim. Que campeonato absurdo do Fortaleza. Então, assim, não tem muito o que falar, não ser só tecer elogios, o que é uma pena, porque o que dá mais pra falar é quando você xinga, né? Mas enfim. Cara, O Fortaleza foi o melhor mandante por muito. O Fortaleza foi o melhor mandante com 6 pontos melhor do que o Botafogo. invicto, né? Botafogo Então, que fez jogar um mano lindo, Botafogo. é bizarro. Você é quase derrota certa jogar contra o Fortaleza no Contra Castelão. o Fortaleza. É um time que tem um investimento que desses times do topo. Não vou nem dizer só do topo de cima. O Fortaleza tem um investimento menor do que 75% dos clubes do Brasil. Ah, não Então, sei, na Série assim, A. mas tipo, E o Fortaleza, assim, dos 10 aqui, um não, trabalho. dos 10 não, mas desse top 6, assim, certamente é o que tem o menor investimento, e talvez seja assim, hoje, Não, o Bahia tem... do top 10 também, Vitinho. Eu acho que Corinthians, não sei, é porque, assim, Grêmio quando você tem olha ali mais, pro mas mas é o mais consciente desse top 10, assim, o que tem então, é o mais consciente. e acho que é um mérito sensacional que não dá para tirar do Fortaleza. O Fortaleza, muitos vão tentar minimizar, porque sempre que tava em briga por título, todo mundo falava, o Fortaleza não vai ganhar. Cara, o Fortaleza se colocou nessa briga por um tempo. Eu acho que era insustentável, sim,
mas se colocou nessa briga, conseguiu chegar no G4, então eu acho que é uma temporada sensacional e o torcedor tem que estar muito orgulhoso e as perspectivas para o futuro são só de coisas boas. Eu acho que o Fortaleza começa a dar um salto para cima, assim. Acho que o Fortaleza começa a passar de ser só um time de... Porque antes era um time de meio de tabela que podia brigar para cima. Acho que hoje o Fortaleza, se olha para o Fortaleza, e é um time que, se não brigar pela parte de cima da tabela, vai ser decepcionante. Porque é um time muito bom, muito bem montado. É um time muito consciente. Vai disputar Libertadores, assim, vai ser um inferno para quem pegar o Fortaleza no Libertadores. Porque é um time muito chato. Eita, caraca, me encheu o celular. Exatamente, eu acho que o Fortaleza ele eleva o patamar. Então, em vez da gente começar a olhar o Fortaleza como um time de meio de tabela, como você falou, Vitinho, que pode brigar por coisas maiores, acaba sendo um time que atualmente talvez seja um time que, olhando pelo começo da próxima temporada, um time que talvez brigue por pré-Libertadores ou até realmente uma Acho que não, acho que o Libertadores. Fortaleza já entra na briga direta pro Libertadores. Assim. Eu Porque acho. o Fortaleza Eu acho que compõe colocar o G6, Fortaleza assim, no mínimo. e briga por G6. Todo ano a gente fala, o Fortaleza briga por G6. Essa é a perspectiva. Agora, briga. Não sei se classifica todo ano, mas é um clube que tem Vai estar sempre a lá. intenção de brigar. Isso. Ah, sim, mas aí pode ser com qualquer um. Assim. O São Paulo é um cara que você vai colocar pra brigar pro G6. Né? Assim, pode dar uma merda no meio da temporada, o São Paulo não ganhar nada. Não, Mas, tipo, sim, mas o Fortaleza é um time que você vai começar a colocar esportivamente falando no mesmo patamar do São Paulo, no mesmo patamar de São Paulo, Inter. Não, acho que até do Galo hoje em dia, assim. É porque acho que o Galo tem mais potência de elenco. Mas, assim, é um time que hoje já não é mais pra brigar por meio de tabela e pré-Libertadores. Acho que hoje é um time que você vai olhar e falar, beleza, eu acho que o Fortaleza se classifica direto. Bom, é a senhora temporada do Fortaleza. Então E já vem vamos lá. contratando bem, né? Vem fazendo boas contratações. E aí, Zumbi, eu vou começar por você agora. Já vamos falar do Flamengo, que ficou em terceiro, pegou final de Copa do Brasil, foi campeão, teve um desempenho abaixo na Libertadores, vai ser apunhado no nosso Mengão. O Flamengo, que inclusive trazendo informação, tem um novo 10, né? De Arrascaeta. Vai ser o novo 10 do Flamengo, a partir do ano que vem. Exclusivo, hein, Zumbi? Né? Quê? Zicou. O Gabi saiu, cara. Caralho, É muito bizarro, estranho, né? Ver Gabigol fora do Flamengo agora. Tipo, você Gabigol vê ele saiu. longe, é muito. Mas assim, o Flamengo que eu acho que, se não tivesse tido tanta lesão esse ano, teria brigado lá com o Botafogo para ter sido campeão. Teria, tipo, feito mais essa briga junto com o Palmeiras. Acho que teria Porque, terminado na frente do Palmeiras, acho. Até. então, o Tite ele achou um trio de ataque muito bom, com o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha e o Pedro. E aí chegou na reta final, quando precisou dos três, os três se machucaram. E aí ele teve Nem que se tão na reta reinventar. final, porque o Pedro se machuca no meio do campeonato, né? O Pedro se Cara, machuca no meio do Não, campeonato e rompimento de LCA e tudo. E o Tite inclusive, acho acho que que tá tinha. fora do Super Mundial, né? Acho que o Pedro tá Ah, não, até fora do acho que ele Super. volta, tipo, na Não, acho hora que do ele. Super Mundial, assim. Ele Ele volta um volta um pouquinho pouco antes, antes. sim. Mas é o que você falou, assim, lesões atrapalharam o ano do Flamengo absurdamente. O Flamengo não consegue manter essa. E é assim, só ganha a Copa do Brasil porque o time é muito bom do Flamengo. Você vai apontar, falar, aponta esse jogador aquele. É muito difícil achar um jogador ruim do É o melhor Flamengo, elenco do tirando o Brasil, na volante minha Alan. opinião. Tirando o volante Alan, que não A faz um exceção do campeonato. volante Alan, o elenco é perfeito. o O elenco é elenco muito é bom. rodeado de jogadores muito bons. A gente tem um jogador nota 4,5, que é o Alan. Mas o resto Exatamente. ali. O Alan é o perdido no meio desses jogadores, mas tirando ele, o Mas elenco do Flamengo é absurdo. ainda assim, acho que o Flamengo teve alguns problemas no meio da temporada, e um deles assim, foi ainda com o Tite, porque na minha cabeça, apesar de eu achar que o Tite não é um senhor treinador ofensivo, eu achei que ele ia montar uma máquina ofensiva linda de se ver, espetacular e tudo mais, eu achei que ia ter uma defesa muito sólida. Eu achei que o Não time do teve. Flamengo ia ter uma defesa muito sólida e acabou não tendo. Toda hora tomava gol de bola no segundo pau, toda hora. Então, assim, não era uma defesa muito sólida. Só queria pontuar isso, assim. Cara, Sim. o Tite, eu acho que não dá para botar toda a culpa nele, porque teve as lesões e tudo, mas o Tite, por ser o Tite, precisava fazer muito mais com o que ele tinha nas mãos. Eu acho que essa é a grande. Se você olhar para esse ano do Flamengo, depois de tudo que aconteceu, esse cara. Se você olhar para esse time do Flamengo, para o ano do Caiu a Flamengo, câmera. é um clube que almejava muito mais por ter o Tite no seu comando e ter o melhor elenco do Brasil, que para mim, assim como o Lelo, eu acredito que o time do Flamengo é o melhor do Brasil. É um time que era para estar brigando por tudo, mesmo com as lesões. O Flamengo tem 5 times titulares ali. É um time que é para brigar por tudo. E o Tite não conseguiu fazer isso. Então, acho sim que foi uma decepção
passagem do Tite pelo Flamengo. O Felipe Luiz até oscilou também, mas até conseguiu ganhar um título, mas um ano complicado do Flamengo, mas é o Flamengo. Quando o Flamengo não joga bem, acaba o ano com um título grande Edu, ainda, então... as lesões, Acho que um ano por exemplo, complicado. ô Vitinho, assim, ó, o Flamengo perde, pô, o Não, Pedro terminei, Cebolinha e o Luiz terminei, Araújo. Mas a reposição é Bruno Henrique, Gabigol e esqueci o outro ponto agora, mas também é tipo Gonzalo muita coisa, né? Plata. O Plata, que também é muito bom Gonzalo Plata. jogador. Então, assim, são cara, o reserva do Flamengo pode ser titular na maioria dos times do Brasil. Pô, vai, uns 12 times, E o 14 times do Brasil. Foi o Gabigol não estava vivendo uma grande fase, e a gente entende isso, mas ele sempre optava pelo Carlinhos. É assim, eu sou o Carlinhos pelo Carlinhos 17, mas Carlinhos. Então. Eu acho que assim, vale ressaltar, não é um grande ano do Flamengo, vírgula, ganhou a Copa do Brasil. Assim, é um título pesado. O ano do Flamengo, apesar da turbulência ali até a metade, termina com um título grande pra caceta. Então, é mais um ano muito bom do Flamengo, é mais um fim de ano muito bom pro Flamengo. Porque, de novo, fim do campeonato, o Flamengo poderia ter perdido os 5 jogos agora do fim do campeonato, que ainda assim ia ser um ano que terminou com um título grande. Então a gente pensa, não é um ano muito bom, E o mas Flamengo é um ano muito bom. Porque, assim, o que a gente tá vendo do Flamengo e do Palmeiras até, que é o time que é o segundo colocado, você espera mais, você acaba esperando mais e inconscientemente a gente acaba diminuindo na Copa do Brasil. Mas ainda assim é um título muito grande, assim. Então o Flamengo termina um ano muito bem. O Flamengo termina invicto nos últimos... O Flamengo termina invicto no Campeonato Brasileiro jogando bom futebol com o Vitor Luiz, mano. Assim, fazendo o que o Tite não fez. Que era botar esse time pra jogar Inclusive, que bola. projeção de técnico que é, que projeto de técnico que é Felipe Luiz, né? Exatamente. Eu espero grandes coisas Eles desse cara. Eles Pode arriscaram ir no até Felipe pra Europa, Luiz lá e, pra mano, frente. deu muito certo, assim, absurdo. Então. Agora vamos falar dos dois lá em cima, esses que vem vivendo uma história desde o passado. Eu vou começar, assim, a gente vai falar do segundo colocado, e vocês estão no grupo do Falácias da Bola, e assim, eu desejei coisas naquele grupo. Bom que a gente tá no grupo, né, Vitinho? Exatamente. Imagina se a gente não tivesse. Vocês sabem que eu passei uma raiva colossal com esse time de verde, que tá em segundo colocado, porque assim... Incluo nesse balaio também, passei essa raiva também. Assim, não sei nem como começar essa porcaria. O futebol apresentado por esse time este ano é revoltante. Não tem outra palavra para definir a não ser revoltante. É o melhor time que o Abel teve na mão e é o pior futebol do planeta Terra. Não, calma lá também, Vitinho. Assim, tudo bem, não é o pior futebol do planeta Terra, óbvio que não é. Mas é muito decepcionante o futebol, não necessariamente a falta de título do ano do Palmeiras, tá? Porque desde 2020 o Palmeiras ganhou um título grande. E alguma hora isso ia ter que parar, velho. Assim, não é normal, não é comum que isso aconteça, é normal que os times oscilem, é normal que você termine um ano sem título nenhum. Ganhou o Paulista, pelo menos, vai. Não, mas eu tô falando de título assim, que você termina a Não, temporada sim. falando, porra, boa. Que Não ano, né? Não é esse o problema. O problema é, assim, esse final de feira que foi o final do Campeonato do Palmeiras. Uma cara de fim de outra feira visão absurda. palmeirense. Eu acho que o Palmeiras, ele gasta muito e o que ele gasta não dá retorno. Tipo, que nem o Flamengo e o Botafogo até gastam um pouco mais, mas gasta. Tipo, não é tanto mais quanto parece no campo. Porque, tipo, você vê os jogadores que o Botafogo traz, tudo, eles fazem uma diferença que os jogadores do Palmeiras não fazem. O Felipe Anderson não faz, o Maurício não faz. O único que chegou perto de fazer é o Aníbal Moreno e, assim, fez o que ele podia, mas no final da temporada também muito sobrecarregado. Concordo. Não, assim, ó, eu vou dar uma visão não palmeirense. Mas é realmente um futebol do Palmeiras muito abaixo do que a gente espera do Palmeiras, que é um dos melhores times do Brasil, fez últimos anos maravilhosos. Eu acho que teve a perda do Endrick que prejudicou a centroavância do Palmeiras, porque não trouxeram alguém para o lugar, porque o Flaco Lopes, apesar de ser um jogador bom, não é um cara pro Palmeiras. Não é um cara que você fala, pô, esse cara é titular do Palmeiras, ele tem que ser titular do Palmeiras, e o Rony é uma aberração jogando bola, né? Como vocês bem mesmo sabem, né? Palmeirenses conhecem muito bem. Mas O assim, maluco Rony. eu não consigo. Assim, se eu não consigo ficar tipo, caralho, o Palmeiras é uma merda, o Palmeiras é horrível, o Palmeiras é. Isso porque, irmão, querendo ou não, o Palmeiras ficou em segundo no Campeonato Brasileiro.
lutou por título até o final do campeonato. Aí realmente teve uma total irresponsabilidade no jogo contra o Botafogo, porque se ganhasse ali, Era campeão. certamente seria campeão, porque não ia tropeçar depois, porque Porque o é isso, você time ia vai ganhar pegar uma o confiança. Botafogo, assim, pós-título da Libertadores também. Você ganha Se do pega Botafogo pouco as ali, Libertadores, ia Botafogo ser pós-Libertadores, eles passaram a gente, eu acho que o Botafogo ia ter menos vontade de ganhar, porque, certamente. de novo, você ganha a Libertadores, o ano acabou. Exato, você tá de férias para sempre. Você ganhou a Tá de férias Libertadores, para sempre. perfeito. Mas vale a pena falar também que, pelo menos na minha visão, o elenco do Palmeiras é reduzido. Eu falei isso no grupo já, a gente já discutiu um pouco É isso. reduzido. É um elenco reduzido que aposta demais em jogadores que não têm experiência, o que pode ser bom em alguns momentos você apostar em jovens, mas tem outros momentos que, por exemplo, no final de Campeonato Brasileiro, que você precisa de resultados de forma urgente, não vale tanto assim. E às vezes o Abel fala, então não vou colocar esses caras. Mas aí você tem quem para colocar? Você não tem gente para colocar porque você não tem um banco, por exemplo. O Palmeiras não tem peças no banco boas que compensem o time titular. Então, cadê o reserva pro Veiga? Não tem ninguém à altura do Veiga. E o Palmeiras não vai ao mercado, ou se vai, vai atrás do Rômulo do Novo Horizontino. Vai atrás de jogadores assim que são, não é nem E apostas, né? Mas quando, são jogadores que quando não tem nome, não Palmeiras- são jogadores que você fala, nossa, o Palmeiras contratou esse cara, hein? A gente não fala, o máximo foi o Felipe Anderson, mas o Felipe Anderson não rendeu absolutamente nada do que ninguém esperava, principalmente vocês palmeirenses que botaram expectativa nele. Eu também botei porque é um bom jogador, mas aqui não rendeu nada. Eu acho que falta pro Palmeiras construir um elenco, realmente, não ficar dependendo muito dos titulares. Porque, pô, saiu o Piquerez se machucou, tá fora da temporada. Quem que a gente tem? Caio Paulista e Vanderlan. Não, a Aí lateral você esquerda do acaba Palmeiras com o time do acabou. O Palmeiras. lado A esquerdo sua do lateral Palmeiras em direita si. é Marcos Rocha e Mike. Acaba o time do Palmeiras. A lateral Você esquerda não do tem Palmeiras reserva pro acabou. Veiga. Assim, Acaba o Palmeiras. Pô. Você não tem centroavante, fudeu o Palmeiras. Então exato. falta elenco. Falta cara, elenco e ousadia para o contratar. Palmeiras é um time que não tenta contratar grandes nomes. Quando contrata, dá errado. Então a gente tem, por exemplo, quem é para ser esse reserva do Veiga? É para ser o Maurício. O Maurício não corresponde. Quem é para ser a estrela do ataque do time? É para ser o Felipe Anderson. Não é para tudo estar nas costas do Estevão. E o Palmeiras deu muita sorte esse ano por ter tido o Estevão. Eu acho E que o moleque é que brabo demais também. Craque do não dá Brasil para esse ano, eu acho. Craque do não dá Brasileirão, assim. 100%. Eu acho que não dá para também dar tanto crédito para o Palmeiras. Falar, o Palmeiras terminou em segundo no campeonato. Porque o Palmeiras tem sorte de ter um ano ainda que no ano segundo tem o Estevão. Porque sem o Estevão esse ano, o time do Palmeiras. Então, a gente tem que parar para analisar, porque o Palmeiras precisa reformular esse elenco. Eu até estava conversando com vocês quando a gente estava conversando lá no grupo. Não dá para confiar em Mike, Marcos Rocha, o próprio Gustavo Gomes está começando a oscilar. Não dá para continuar com o Rony. O próprio Dudu já se despediu, mas não dava mais também nessa nova fase dele pós-lesão. O próprio Zé Rafael está oscilando muito esse ano com lesões e tudo. Então é um time que precisa se renovar, precisa trazer novas peças. Não dá para fazer isso tudo de uma vez, porque senão vira o caso do Corinthians, de mandar o time inteiro embora e você traz Félix Torres e Mateuzinho e fala, tá, não é assim. Mas é um time que precisa trazer contratações, precisa se reformular, tem um caixa para isso, principalmente com a vinda do Hendrick, com a vinda agora do Estevão. Então, é um time que tem caixa e tem potencial para fazer um próximo ano muito melhor. Agora a gente tem que ver se vai acontecer ou não. Eu acho Porque assim, para mim, é legal olhar a reformulação do Liverpool, né? Que troca, entre aspas, todo mundo, mas mantém uma espinha dorsal. O Edu travou, assim, historicamente. Incrivelmente. Mas pode ir falando, Vitinho. Não, mas tá bom. Olhar a reformulação do Liverpool de como montar um time, como voltar com o time, porque o Liverpool não demite o Klopp, mas enfim, Klopp sai, contrata o Arne Slot e o time já é quase outro. Você tem peças importantes, eu acho que o Palmeiras tem que olhar isso e fazer meio que igual. Mas os pilares são os mesmos, né, Os Vitinho? pilares são os mesmos. Eu acho que o Veiga não é um cara que precisa ir embora. Porque ele não é Não velho. precisa. Ele não é que ele só não pode ter vaga cativa no time. O Maurício, quando jogou no Veiga, até correspondeu em algum momento. É porque o Abel tem as teimosias dele, você já começa a perceber. Porque, por exemplo, todo jogo ele vai colocar Gabriel Menino, Rony e substituir o Vanderlan pelo Caio Paulista ou vice-versa. Você tem... E ali no meio de campo, por exemplo, o Richard Hughes, ele começou a cair de desempenho. Em momento nenhum, o Zé que estava no banco entrou para tentar corresponder, ou até o Fabinho. Até que o Zé vai embora agora.
E o Zé tá com risco de ir embora agora. E assim, eu, particularmente, tenho medo do que o diretor do Palmeiras vai fazer com essas vagas no elenco, porque é muito capaz dele olhar para isso e contratar o Chay. É muito capaz dele olhar para isso e contratar o Luiz Oyama. Existe essa possibilidade. Eu não tô louco. É capaz dele possível. fazer isso. Conhecendo esse diretor, o rei do Ele vai SMS. contratar por, tipo, 50 milhões de reais. E aí metade do caixa do Palmeiras vai embora no Luiz Oyama, que é um jogador excelente pro Juventude. Mas que ele vai pisar no campo do Palmeiras e eu vou querer morrer. E não é culpa dele. Porque ninguém botou uma arma nele e mandou ele assinar com o Palmeiras. É óbvio. E assim, eu acho que o grande problema do Palmeiras não vem, assim... E o Abel também tá com... O Abel tá com uma fase meio esquisita. Acho que aí, eu não sei se o Zumbi vai concordar comigo, mas é cara de fim de ciclo. De novo, tudo bem, assim, todo ciclo termina. O Guardiola aí tá passando por um momento mal complexo no Manchester City, que ele perdeu. Porra, ele perdeu... Você queria muito falar do Guardiola, né, cara? Porque foi a única coisa que eu estudei muito, assim. Eu fiquei interessadíssimo. Ele ajuda. Ele tá se machucando. Cara, o Guardiola tá se machucando na beira do campo aí, porque ele tá com vontade de morrer, porque ele tá perdendo o jogo. Assim, ele tá pra falecer. Então, assim, é normal os ciclos terminarem, é normal os ciclos acabarem. O que me preocupa não é necessariamente o elenco do Palmeiras, só. Mas é toda a parte superior ao elenco da diretoria para baixo, porque parece que ninguém tem peito de falar, beleza, vamos fazer isso agora, porque a gente precisa disso, porque a gente terminou um ano sem título. E não é só terminar um ano sem título, é terminar um ano sem título, sem vontade, assim, sem aparente vontade e sem a disposição de, no último jogo, tá completamente rendido pro Fluminense, velho. Se o Palmeiras ganha esse jogo, o Fluminense tinha uma grande chance de cair. O Fluminense tem uma chance muito alta de cair. Inclusive o Abel Ferreira está sendo sondado por Sporting e Porto e não está acertada a renovação com o Palmeiras, ou uma negociação tava, assim. Porque a Leila renovou até acho que 2025 e, honestamente, se eu sou a Leila, que de novo me preocupa, é o Abel sair, a gente vai ter a reposição dele com o Roger Machado. O Abel a reposição do Abel vai ser o Osmar Loss. Tá ligado? Meu medo são as exposições a essas partes boas que estão esse time do Palmeiras. Vai vir, mano. Tem expectativa agora ver que nem Facundo Torres vai chegar nesse elenco do Palmeiras, né? Não, acabou de ser confirmado. O negócio acertou 14 milhões de euros, né? Contratação mais cara da história do Palmeiras. Ele tá montando assim, uma seleção de ponta nos últimos anos. Eu não sei se vocês repararam. É Felipe Anderson, é Lázaro, é Dudu, é Estevão. Tá montando assim uma quantidade de pontos. O time do Palmeiras vai ser uma ascensão de pontas. É uma pirâmide. Uma revolução no futebol, uma pirâmide. Aníbal Moreno. E só. O Marcos Rocha. Aníbal Moreno, Gabriel Menino, assim, o corpo do Marcos Rocha na lateral direita. A maldição do Caio Paulista na lateral esquerda. E o Gomes e o Vitor Reis, que é a única outra coisa boa que aconteceu na temporada do Palmeiras. O Gustavo começa a mostrar sinais de queda. Idade, né? Começa. Não, e Vitinho, o Palmeiras recusou uma proposta de 25 milhões de euros do Brighton pelo Vitor Reis só por causa do Super Mundial, para manter o moleque pro Super Mundial. Exato, mas aí, de verdade, se você tem capacidade de recusar essa proposta, você tem capacidade de comprar um jogador muito bom, porque assim, caralho, 25 milhões de euros em um zagueiro é muito dinheiro. Pô, pro futebol brasileiro é uma venda. É muito dinheiro, cara. Eu acho que é a maior de um zagueiro. Me desculpa, eu não penso. É um zagueiro. Você tá oferecendo 25? Tchau, porra. Então, assim, isso nem o Murilo saiu por isso, pô. Tem poder de negociação, de falar, eu não vou vender esse cara aqui porque eu não preciso de 25 milhões de euros. Se você não precisa de 25 milhões de euros, onde você tá enfiando esse dinheiro, mano? Tá no avião lá, Tá no avião da Leila. Porque assim, de novo, o que mais me preocupa do Palmeiras não é terminar um ano sem título, é a forma como termina o ano. E assim, a pouca ou nenhuma mudança que acontece na estrutura. Porque, de novo, o Anderson Barros ainda é diretor do Palmeiras. Se a gente for puxar a lista de contratações do Anderson Barros, eu vou ter um colapso nervoso aqui na mesa. Porque assim, não tem condição nenhuma. Atuesta, Jailson, Navarro. Já saíram. Bruno Tabata, Navarro, já saíram também. O Lázaro, que vai sair também. A maioria saiu. A maioria sai. A maioria entra, chega, vem, não corresponde e sai. Assim, não causa uma mudança. Não causa uma mudança, nem no reserva, é só terrível. Vitinho, vamos agora meu ódio. cortar o tema Palmeiras, que acho que a gente ficou um bom tempo já no Palmeiras, o tempo do programa também já foi pro caralho. Vamos finalizar com o Fogudo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores,
um dos melhores times do Brasil, que vai ser desmanchado para a próxima temporada, isso é certo. E aí também o do futuro a gente fala mais para frente, mas vamos falar de como foi esse campeonato do Botafogo. É o time do ano, né? Que assim, o Botafogo foi com o Palmeiras, em vários momentos teve medo de investir. O Botafogo não. Foi lá e pagou 20 milhões de euros no Luiz Henrique, que ninguém teve essa coragem. Foi lá e pagou 20 milhões de euros na Almada. E pô, os caras corresponderam, jogaram bola. O time é muito bom e também muito graças a esse departamento de scout maravilhoso do Botafogo, para mim o melhor do Brasil. Porque além desses caras que completaram o time, foram a cereja do bolo, você tem o Igor Jesus, Barbosa, Alex Telles. Também repatriar o Gregory, por exemplo, que não jogava no Brasil há muito tempo, jogou no Bahia, estava lá esquecido na MLS. Você traz o Gregory e o Gregory faz um futebol, jogo. Cara, um dos melhores jogadores do Botafogo no ano foi o Gregory, por exemplo. Savarino, que para mim Gregory, é o melhor do ano, junto com o Luiz Henrique. O Palmeiras sondou o Gregory, inclusive não entrou em leilão pelo Gregory, também porque ficou caro. Só pra... junto com o Jean Lucas e Matheus Henrique. Mas Junto o Palmeiras tentou também o Luiz Henrique e o Savarino. Então, assim, podemos deixar registrado aqui algumas coisas, que coisa ridícula. Mas, enfim, agora saindo finalmente do diabo da minha vida, que é o Palmeiras, e indo pro Botafogo, um ano lindo. Melhor ano da história do Botafogo, depois de um ano terrível. Acho que o roteiro pro Botafoguense não podia ser mais espetacular. E outra, não é... Acho que, de novo, volta para aquela história do Corinthians. Ah, o time vai ser desmontado, o Luiz Henrique vai pro Lyon hoje, dia 16 de dezembro, às 5 horas da tarde de 2024. Nada disso importa. Sim. Cara, essa reformulação do Botafogo é pro ano que vem. E sabe por que eu tenho total confiança nesse time? Porque o Textor vai repor. Ele vai vender esses jogadores, ele vai trazer outros jogadores de qualidade. O Botafogo vai se manter no topo brigando por esses títulos. Eu acho que... E como o próprio Zumbi já tinha falado, o scout do Botafogo é sensacional. O Marlon Freitas não foi dessa temporada a contratação, foi da temporada passada. Mas é um jogador que estava ali no Atlético Goianiense. Um jogador que ninguém dava tanta bola. Ele chega e se transforma em um dos pilares do Botafogo. Quando o Marlon Freitas não joga, o Botafogo tem grandes dificuldades para organizar seu meio campo. Aí você tem o Savarino, que sai chutado do Galo, e o Botafogo transforma ele em uma peça sensacional, um dos melhores jogadores do time. A gente tem o Luiz Henrique. O Igor Jesus, que chega no banco, ainda tem Tiquinho, se você parar para pensar. É um time muito forte. E Júnior Santos, que se machuca no começo da temporada e volta só no final. Ele que estava no começo ali, começo para o meio da temporada. Ele era o melhor jogador do Botafogo na temporada. Ele morreu de novo. Com essa travada do Edu, a gente complementa o raciocínio dele. O Botafogo foi muito inteligente no mercado. Acho que ele compensa muito. Ele aprendeu muito com o ano passado, que foi um trauma certamente para todo mundo dentro do Botafogo, até que aquele elenco se desfaz, a enorme maioria de jogadores vai embora, até que tem muito pouco que restou, até que o Adelson volta. Então não é nem de começo de temporada que ele estava. E aí traz jogadores de muita qualidade, Almada, Savarino, Savarino estava nos Estados Unidos, no Salt Lake, que não é um time de expressão nos Estados Unidos. Então faz um scouting muito bom, como eu acho que o Zumbi tinha falado, do scouting do Botafogo, que é um dos grandes destaques da equipe. Traz o Igor Jesus, que estava lá perdido nos Emirados Árabes, onde ninguém olha o futebol lá direito, né? E traz o cara pra cá e ele se torna um 9 da seleção brasileira por agora, né? Por mais que seja um absurdo esse cara ser o 9 do Brasil, atualmente é a nossa realidade. Acho que essa não é a métrica Igor Jesus de medição também, porque acho que não é o melhor momento da temporada. O Edu morreu assim a fatos. Morreu. Nossa, acho que a métrica não é ele ser o 9 da seleção, mas sim como ele impacta no Botafogo. E acho que talvez, agora falando de um dos protagonistas, a contratação do Luiz Henrique, que se pagou, independente do que aconteça daqui para frente. O Luiz Henrique está marcado na história do clube, faz um ano excelentíssimo. Que ano absurdo do Luiz Henrique. É discutível para ele ser um dos craques do Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho que o Estevão tem esse nome, melhor, mas acho. dá para ele, não é nenhum absurdo, porque ele faz um campeonato muito bom. Ele faz um ano muito completo. Ele é um nome do Botafogo. Então, assim, é o principal jogador, é o principal nome do Botafogo. E acho que o que mais chama atenção não é necessariamente o elenco, mas é o técnico. Como o Arthur Jorge deu certo nesse time e como ele transformou esse time numa máquina.
Porque o Botafogo é um time que gosta de ter o campo para correr, porque lida bem com isso, e é um time muito físico. É um time assustador, assim, de jogar contra, é um time que engole muitas vezes os adversários. E essa parte física de imponência, de ganhar duelo, É óbvio, não é só isso, né? É óbvio que tem outras coisas, mas enfim, acho que isso é o que mais me chamou a atenção nos duelos contra o Botafogo, de ser um time muito inteligente, de saber muito bem o que fazer, de estar sempre muito bem preparado pro que vem. Tanto que contra o Galo, cara, assim, o Galo mesmo com um a mais não fez porcaria nenhuma quase que o jogo inteiro. Voltou. Voltou na Amém. turbina do avião. Tá Mas chegando. o Botafogo acho que também já é um tópico, acho que todo mundo já discutiu muito o ano inteiro, né, sobre... E o Botafogo a gente só tem como elogiar mesmo, a gente tem poucos defeitos que a gente consegue apontar no Botafogo dessa temporada. Acho que talvez a gente vai ter que olhar muito para a próxima realmente, porque o elenco vai ser desmanchado, vai sair, já saiu o Almada, na verdade, vai sair provavelmente o Luiz Henrique, vai sair provavelmente também Igor Jesus, o Savarino talvez saia também, o Arthur Jorge tá de saída também pro futebol árabe. Então o Botafogo vai ter que realmente reconstruir de novo o seu elenco pela terceira vez nos últimos anos. Então vai ter muito trabalho e tem que ver se consegue manter o mesmo ritmo. E aí eu acabei de pensar em alguma coisa, e se o Botafogo trouxer o Luiz Castro de volta para ser técnico da equipe, agora com a saída do Arthur Jorge, vai ficar aí a pergunta para você, Vitinho. Cara, Eu, como de torcedor novo. do Botafogo, recusado. Cara, assim, de novo, acho que assim como eu coloquei pro Corinthians, eu coloco pro Botafogo e pro torcedor. Hoje, dia 16 de dezembro de 2024, as únicas coisas que importam são o título da Libertadores e o título do Campeonato Brasileiro. Isso é um problema que vai começar a aparecer a partir do momento que a bola rolar, ou a partir do momento que virar o ano. Hoje, eu acho que o torcedor do Botafogo tem que, assim, deixa para depois, aproveita. Porque o que essa temporada foi é um negócio assustador. Acho que agora não é o momento de se preocupar com para onde tá indo o Arthur Jorge, para onde tá indo o Luiz Henrique, quem que vai vir pro lugar, sabe? Acho que agora é o momento. Nesse exato segundo, isso é uma palavra que talvez me incomode um pouco, porque o Palmeiras usou e abusou dessa palavra. Mas nesse momento, acho que até o ano virar, ou até chegar perto ali do Natal, dá para desfrutar o momento do Botafogo. E aí depois, quando começar janeiro, quando esse ano acabar, e quando esses títulos já tiverem ficado de fato no passado, acho que aí é o momento de começar a xingar de novo. E Vitinho, então se você tivesse um recado para Pedro Certezas, torcedor do Botafogo, qual seria o seu recado? Não sei, ele tá bloqueado no meu Twitter e no meu Instagram. Eu não bloqueei ele. Então, assim, eu não vou falar nada pra ele. Ele tá bloqueadíssimo no meu Twitter e no meu Instagram. Pô, Vitinho, caralho, por que você bloqueou o Pedro Certezas, cara? Porque ele ganhou. No dia que foi Botafogo e Palmeiras, eu bloqueei ele antes do jogo acontecer, porque eu falei, o Palmeiras não vai ganhar esse jogo. E eu não quero ver reações do Pedro Certeza sobre Nem esse ele jogo. falando Eu daquela ouço o cara fechadura dele da bravo. Fransmar. Pô, a fechadura é A da inacreditável. fechadura foi genial. Mas assim, eu Foi genial, mas bloqueei e eu irritou. nunca mais desbloqueei porque eu esqueci. Então eu não tenho recado nenhum pro Pedro Certeza. Eu vou desbloquear ele, porque eu gosto muito dele. Então, assim, acho que alguém quer complementar mais alguma coisa sobre esse Campeonato Brasileiro, porque a gente já tá com o tempo totalmente estourado. Mas então, Zumbi, pra você, faz suas considerações finais sobre esse Campeonato Brasileiro. E alguma coisa que você quiser falar, a não ser que o Vitinho esqueceu alguma coisa que ele queira falar. Não precisa ser silenciado. Acho que não temos nada mais para Inacreditável. Isso comentar. é inacreditável, cara. Inacreditável. Na hora que você chama. Não, cara, isso aqui é bizarro. Isso aqui é bizarro. Isso aqui é bizarro. Que programa? Acho que é o pior programa do mundo. Esse é o pior programa da Seu história. E não pior da tem. história. Então, Cara, Vitinho, vou deixar pra você a pergunta, então, e depois eu faço pro Tchutchuco. Fala. Nossa, eu já falei. Suas considerações finais sobre o seu Campeonato Brasileiro, se você quiser desabafar ainda mais do Palmeiras, fica à Não, vontade. já desabafei tudo que eu tinha pra falar do Palmeiras. Acho que pro futuro. Cara, o Campeonato Brasileiro é de um nível muito alto. Assim, acho que. A gente não chegou a comentar do Botafogo no Mundial, mas acho que não é vexame. Só pra deixar isso aqui Eu registrado. O também acho que Botafogo não. chega pra lá com caralho. uma semana Tá de. foda. Hoje está foda. Tá Falei, Opa, as voltei. melhores gravaram hoje. condições da Tá muito história. difícil. Mas enfim, o Botafogo chega. Acho que é um campeonato brasileiro com nível muito alto, nível absurdo. Os times precisam começar a abrir o olho. Esses times que estão no topo, Palmeiras e Flamengo, principalmente, que estão há muito tempo no topo, porque algumas equipes vão começar a incomodar.
Então, acho que assim, é um campeonato brasileiro que subiu muito de nível e hoje, principalmente, acho que agora, nesse exato segundo, dá para falar que Botafogo, Palmeiras, Flamengo e alguns outros estão chegando num nível legal, assim, de estrutura, de organização e dessas coisas. E aí, Zumbi, agora volto pra você voltou. E Voltei, aí, tive um corte familiar, eu diria. Então você deixa seus recados finais sobre o Campeonato Brasileiro, seu Assim, eu achei o apanhadão. campeonato muito. Pô, agora assim, tirando toda a parte que envolve o fato de eu ser palmeirense, foi um campeonato muito, muito bom, muito legal. Eu acho que o nível, cada ano que passa, ele sobe do brasileiro. Eu vejo muito todos os times ficando cada vez melhores. Tipo, os times ruins de antigamente são muito piores que os times ruins de hoje. E os times bons também, eu acho que são muito melhores. E o Campeonato Brasileiro em geral, principalmente aí que vai, antes era Palmeiras e Flamengo e sempre, né, os dois. Hoje tem um Botafogo que pode rivalizar, um Inter, um Fortaleza, vários times que, de qualquer forma, ele conseguem tentar fazer alguma frente. E eu acho que esses dois times têm que muito abrir o olho, como bem o Vitinho falou. E para mim é esse o campeonato, que foi um excelente campeonato brasileiro e só tende a melhorar. Agora, Eduardo Santana, meu lindo, maravilhoso. Agora, só seus pensamentos finais sobre o nosso querido Campeonato Brasileiro. Só a alegria de Cara, Campeonato Brasileiro. antes de falar do Campeonato Brasileiro, eu só queria deixar muito claro, queria pedir desculpas a todos que estão assistindo esse programa, que essa acho que foi uma das piores coisas que eu fiz em toda a minha vida. É, cara, Esse programa não vai ter dá, corte nenhum, né? Só para deixar Não, não, registrado, não vou cortar nada. esse programa vai ficar encapsulado no YouTube, não vai para rede cara, social esse nenhuma. programa ele Está será vetado. ensinado em escolas. O que não Assustador se esse fazer programa. quando você está fazendo uma transmissão. Porque, cara, é inacreditável que o meu celular, que nunca aconteceu isso, por 2 vezes consecutivas, enquanto eu falava, simplesmente passou do limite de temperatura, que é algo inacreditável. Simplesmente quando a gente chama o zumbi, as pessoas chamam o zumbi ao mesmo tempo, ele tem que se mutar. O Vitinho simplesmente O cai no Vitinho é meio o também de Vitinho, maneira cara. inexplicável várias vezes. Pô, enfim, esse programa aqui foi sensacional. Eu só queria agradecer a todos que estão aqui, porque o fato da gente voltar a gravar já é bom. E é algo que a qualidade vai melhorar se a gente continuar fazendo isso. Até porque, como eu falei, eu não estou em situações boas para gravar, eu não estou em casa, não estou com meu Na Baixada computador, enfim. Santista, né, meu querido? Estou na Baixada. Foi meio que uma gravação As do pressas. jeito que deu, às pressas. Foi. O conteúdo foi bom, a forma é muito questionável, a gente promete melhorar isso. Mas agora falando do Campeonato Brasileiro, cara, o Campeonato Brasileiro é sensacional, é imprevisível, é por isso que a gente ama tanto ele. Quem diria que o Corinthians, que passou 70% do campeonato na zona de rebaixamento, terminaria com 9 vitórias seguidas, indo para a Libertadores ano que vem. E você vê, tipo, o Cap caindo no ano do seu centenário, 2 anos depois de ir para uma final de Libertadores. Então, ano que vem, eu não vou nem tentar fazer previsão, porque, obviamente, eu vou, porque faz parte do A gente trabalho, vai né, jornalismo fazer. esportivo, etc. Mas, Mas cara, não vai dar certo. não dá pra pensar. O bagulho é ir, fechar o olho e sair tocando em qualquer coisa e ver o que dá. E Porque, cuidado com isso aí, hein, cara. cara, eu tô Vai falando, sair cara. o olho e Caraca, fica O tocando, que esse cara. cara tá falando aí, cara? Esse cara aí tá completamente Descontrola. maluco. galera, eu Mas, agradeço muito o convite do programa. Foi um grande programa. Acho que em termos de conteúdo, talvez não Muito tenha bom. sido o meu melhor desempenho. Questões externas ao meu poder. Estava preocupadíssimo com a minha quarta DP na faculdade. Ainda pode acontecer, mas agora estou de férias, então acabei não acompanhando tanto futebol quanto eu gostaria. Mas assim, agradeço muito o convite. Grandioso Campeonato Brasileiro, grandioso, mais uma vez, grandioso programa, que estourou o tempo em quase 1 hora, né? A gente prometeu que ia falar 10 minutos de cada tópico, não deu certo. Nelo, quanto tempo que tá isso aí? Cara, 2 horas e 20. Não. Isso é de chamada. A gente já tava aqui há uns 30, 40 minutos. Então tá perto das 2 horas, quase. Cara, cara, eu peço desculpas a todos mais uma vez quem está assistindo esse programa. Assim, foi muito bom estar aqui reunido com todos vocês, pessoas incríveis que têm muito conteúdo para dar, mas não é o que queríamos transmitir para vocês esse nível de qualidade, principalmente externa, né? Porque esse conteúdo eu acho que
Acho que deu bom. Não tivemos. O a gente conteúdo não é conseguiu ruim, falar o o que a problema gente queria. O problema foi. O que A estrutura do encapsulou. programa não tá das melhores, galera. Se a gente for falar Exatamente. E a gente seriedade, agradece a nossa querida faculdade por não disponibilizar mais o estúdio pra gente. Que a gente já reiterou algumas vezes aqui, né, meu querido Eduardo Santana, que foi por isso que a gente está fazendo esse modelo online que traz justamente esses problemas, como por exemplo o Vitinho, na última vez que ele veio aqui, ele ficou apertando um botão e saindo da chamada. E eu tinha horário, E hoje, eu queria matar ele. hoje meu celular morreu e Seu eu celular em derrubei altas ele umas 5 temperaturas. vezes da mesa também. Perfeito, e o zumbi sempre chamado por seus queridos familiares aqui. Um dos melhores Normal. não é cenários das melhores. A possíveis. estrutura né? do programa não tá montada. Não temos trabalho ainda para alugar um estúdio para poder gravar em paz. Mas assim, o conteúdo tá bom. A gente volta a postar com uma mínima frequência. frequência. Não promete nada, irmão. A gente não Não, promete. não, mas frequência depois maior que vai- zero, eu assim, não vai prometo. cumprir. Nessas férias a gente vai tentar fazer o que der. Assim, espero que para a próxima semana a gente tenha um programa. A gente vai tentar fazer com que isso aconteça. Mas não vou prometer nada porque eu aprendi a não quebrar promessas. E como você não quebra promessas, não prometendo nada. Vou até tomar minha aguinha aqui. Perfeito. Então, gente, agradeço novamente. Agradeço a vocês três por terem vindo hoje. Eduardo sempre tá aqui, né? Então, a obrigação dele, então não tem muito o que falar, né? Porque só tá fazendo seu trabalho, né, Eduardo Santana? Meu cachorro tá Eu aparecendo tive aqui uma de fundo. performance digna de demissão hoje, tá? Mas tudo bem. Nós Teve. estamos aqui. Pô, hoje foi bom. Hoje todo mundo vai ser demitido, assim, Não, no ato do programa. Performances de alto nível aqui, eu diria. Mas assim, Mas gente, a gente pede perdão pelo. É que um programa onde a gente analisa o Campeonato Brasileiro como um todo precisa justamente de mais tempo, e é o que a gente fez hoje. A gente se alongou um pouquinho em alguns tópicos, mas é porque realmente é importante falar, e Campeonato Brasileiro também sempre rende muito, né? Não é que a gente tá falando também de uma rodada de Champions aleatória, onde Slovan Bratislava e Girona se enfrentaram. Um dia eu e o Eduardo, a gente falaria desse tema por 1 hora e meia. Não é esse o caso, entendeu? Não é esse o caso. É um campeonato extenso que teve muitas histórias desse campeonato brasileiro, né? Tanto lá embaixo, quanto no meio de tabela, quanto lá em cima, todos os times tiveram uma história para contar desse campeonato. Então acho que vai ficar bem marcado esse de 2024. E a gente agradece, né? Não sabemos se vai ter realmente mais programa nesse ano. Espero que sim, né? Depende do calendário da rapaziada aqui, principalmente do que tá na minha diagonal aqui, né? O de camisa azul. Mas assim, dependendo dele, do calendário dele, porque eu estou muito de boa, a gente vai conseguir. A gente, por favor, você aí no chat que está assistindo, deixa suas orações aí pro Vitinho não pegar mais uma DP, porque é muito importante o fato dele não pegar mais DP da faculdade. Se ele pegar DP, ele certamente não vai nunca mais gravar com a gente, porque ele não vai ter horário de tão Vai ficar fudido que ele difícil. vai estar na faculdade. Mas enfim, galera. Mas o Vitinho vai passar, é tudo certo mesmo. O Vitinho não vai ter problemas, igual o Zumbi também não tem problemas, né, Zumbi? Já acabou os problemas e a gente amém. segue feliz demais aqui. A gente teve os problemas, mas é justamente isso que faz o online ser mais legal ainda. O Zumbi até foi embora O de tão Zumbi que revoltado que morreu ele. de novo, né? Vamos deixar isso claro. Eu queria deixar claro também que assim, a gente gosta tanto de falar que a gente tá alongando o final do programa em 10 minutos e era só dar um tchau. É só dar um tchau. É que eu tenho especialidade em alongar o final do programa. O Eduardo sabe muito bem disso. Mas, assim, muito obrigado para todo mundo que está assistindo. Obrigado, Vitinho. Eduardo Santana, mais uma vez. E também para o Zumbi, que decidiu falecer neste final de programa. Vitor Pereira, o recado para você. Por favor, faça o meu time jogar futebol e sair da zona de rebaixamento. Por favor, Vitor Pereira. E eu, na minha skin de Casimiro hoje, me despeço de vocês. Muito obrigado por mais um Falácias da Bola. Episódio 23 está entregue. E nos vemos quando Deus quiser e quando o Vitinho não pegar DP. Beijo a todos. Um Agora eu beijo. preciso achar o botão. Achei o botão.